Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 104 desse podcast dos Steelers, falando de todo o Brasil, falando para todo o Brasil, de fambonanet.com.br, do Spotify, do iTunes ou do troféuzinho de melhor da temporada. Sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, e para fazer esse episódio galáctico comigo, tenho a presença de gala de Caio Melo. Boa noite, Caio. Boa noite, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, qualquer horário que você estiver ouvindo. Vamos lá fazer um recapzinho dessa temporada, né? Temporada bem frustrante, mas vamos que vamos, here we go. Trazendo o envelopinho de premiação de melhores, Germano Coutinho. Boa noite, Germano. 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 Perdemos o sinal de Germano Coutinho, o envelope. Ele derrubou o envelope. Daqui a pouco o Steve Harvey traz o envelope certo. O melhor é que ele desmutou certinho aqui o negócio dele, rapaz. Eu achei que era falando que tirou o mundo, isso mesmo. Continuou desaparecido. Fazendo a investigação do desaparecimento de Germano. Boa noite, Paulo. Fala, galera. Sempre bom fazer um retorno aqui no podcast. Tô meio sumido, mas com a temporada frustrante chega a época de eu retornar e a gente vai começar a falar um pouquinho de como é que foi essa temporada e logo estamos falando um pouquinho de o que a gente tem reservado para o futuro, de draft, free agency, etc. Muito bem. E o homem no qual foi modelado o troféu de melhores da temporada do Black Yellow, Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo. Que satisfação ouvir isso, você, Danilo. Nunca me imaginei como um troféu e eu estou me imaginando agora, vai aparecer, da fase que eu vivo atualmente, vai aparecer mais um Buda, aquele Buda bem douradinho, depois desse fim de ano bastante gorduroso, podemos dizer. Vamos lá, né? Falar um pouco sobre essa temporada extremamente frustrante. Acredito que muitos do que estejam ouvindo possam ficar com a mesma sensação de que foi a temporada mais frustrante que acompanharam diante do que a gente deixou na mesa ao longo dos jogos. Então, vamos lá. Antes da gente aumentar a cota de decepção do nosso ouvinte, por favor, Germano Coutinho, temos sinal? Não, ele tira do mundo e não fala nada. Ai, meu Deus. Vamos então começar esse programa. A gente vai fazer basicamente um recap da temporada. Tem um espacinho para perguntas de vocês, mas a gente vai começar com uma premiaçãozinha, quem foram os melhores e os piores. Vou começar então pelos novatos. Não faz muito sentido para os Steelers esse ano a gente falar em fazer uma divisão de calor ofensivo, calor defensivo, como a gente já fez em outros programas desse mesmo tipo. A grande pergunta que fica é: quem é o calouro do ano, Caio Melo? Porra, por mais que a gente tenha tido poucos calouros jogando na temporada, só um teve um trabalho aí no tempo quase integral, que foi o Terrell Edmunds. Eu vou dar meu voto, eu não quero dar pro Terrell Edmunds, eu não acho que ele jogou bem o bastante na temporada para merecer o meu voto, ele só jogou mais do que os outros, mas não consistentemente bem. Então meu voto vai pra Jaylen Samuels, porque eu achei, na minha opinião, que Jaylen Samuels foi colocado em campo diante de diversas diversidades, em momentos que ele deveria não ter ido tão bem quanto a gente esperava. Ele não só correspondeu, como ele foi muito melhor do que a gente esperava. E ele foi bem importante nessa reta final da temporada. Germano, só pra avisar, a gente tá te vendo. Fala pra ver se a gente ouve. Absolutamente nada. Eu recomendo pra você que você saia e volte. Ele deu a mãozinha do adeus ali que eu vi. Vamos lá. Ele pediu pra esperar. Ah, tá esperando. Enquanto isso, a gente vai seguindo o programa. Paulo, seu calouro do ano pros Steelers. Bem, eu vou ser bem sucinto. Vou falar basicamente o que o Caio falou e vou seguir o voto dele. Mas antes disso, eu vou citar um cara que eu gosto bastante, que é o John Ledyard, que é da The Draft Network.
E ele falou esse ano que o que ele esperava da escolha do Terrell Edmunds seria um desastre. E não é como se ele não tenha, que ele tenha sido o calouro defensivo do ano. Ele não foi. No começo do ano foram 1 milhão de interceptações dropadas, vários tackles perdidos, mas ao longo da temporada ele foi melhorando. E, não tem como esperar muito mais de um jogador que, pra mim, era um jogador de terceiro dia, talvez, quinto round, mas que tinha atleticismo bem provado, teve um ótimo combine, e que a gente acabou selecionando como reach. Não foi uma escolha desastrosa, não foi um ano desastroso, a escolha pra mim foi desastrosa, e eu acho que ele não teve o ano terrível que era o que eu esperava dele. Um cara que eu tava esperando muito era o James Washington. A gente consegue desenvolver o wide receiver, como vocês bem sabem, mas eu acho que ele ficou abaixo também do que eu esperava, e um cara que superou realmente o que eu esperava dele como running back, principalmente, foi o Jalen Samuels. Um cara que nunca recebeu a quantidade de carries que ele recebeu esse ano, mesmo atuando numa capacidade muito limitada. Ele jogava como tight end, como fullback, às vezes aberto como wide receiver, de vez em quando era o leading back no backfield de North Carolina, e ele mostrou que ele tem potencial para ser um running back complementar. Não vai ser titular no nosso backfield, eu acho que ele não tem nem o porte físico para isso, nem o talento natural para isso, mas tá aí meu voto também, Jalen Samuels. Germano Coutinho, de boa noite para nossa audiência e já o seu voto de calouro do ano. Vejamos se tem sinal restabelecido. Tem não. Esse é o grande voto de Germano. Ricardo. Alô? Foi o melhor. É agora! Não, dessa vez foi proposital. O silêncio foi proposital. É a sua boa noite para a nossa audiência e já emende com seu voto de calor do ano, por favor. Boa noite. Tentei aqui falar várias vezes, não estava conseguindo por alguma razão, mas estamos aí. Bom, meu voto, diferentemente dos colegas de Caio e de Paulo até agora, vai para o Terrell Edmunds. Eu vou explicar o porquê. Apesar de não ter sido uma atuação espetacular, não ter sido algo assim digno de nota, um rookie que chegando, que fez a diferença. É um cara que foi muito sólido nessa primeira temporada, um cara que acabou virando titular, não por uma questão de nem tanto assim mérito dele, digamos assim, apesar de que sim, ele jogou bem, mas mais por uma questão de necessidade. Afinal de contas, o Sean Davis, que é o nosso free safety, foi bem na temporada, mas a posição de strong safety teoricamente deveria ser ocupada pelo Morgan Burnett, que, enfim, sabemos que teve diversos problemas com lesão, e com isso o Terrell Edmunds, claro, assumiu a posição. Se eu não estou enganado, foi o segundo rookie que mais teve snaps na temporada, ou algo perto disso, não sei se foi entre os defensivos apenas, mas enfim, foi um cara que jogou bastante. E assim, teve seus erros, teve seus acertos. No geral, eu achei que foi uma escolha até sólida pra gente. Eu esperava outros nomes ali no primeiro round, mas enfim, eu agora, depois do primeiro ano, pelo menos, eu não culpo tanto o coaching staff, afinal de contas, foi um jogador bastante sólido. Então, por essa contribuição, por ter jogado muito, por ter sido titular logo no primeiro ano, o meu voto vai para Terrell Edmunds. Tudo bem, e aí, cara? Você quer empatar? Você quer manter a vantagem? Quem é o seu calor do ano? Eu também tô com o Terrell Edmunds. Eu busquei o número que o Germano comentou agora há pouco sobre o número de snaps dele na temporada, e ele só ficou atrás do Quentin Nelson, o guarda do Colts, que jogou todos os snaps da temporada. E entre os rookies, ele foi o rookie defensivo com mais snaps em 2018, pela expectativa extremamente baixa que foi criada quando ele foi selecionado, para o que ele entregou ao longo da temporada e foi se desenvolvendo. Eu considero como positivo e por isso dou esse prêmio para ele. Então, teve momentos na temporada que a gente viu ele fechando muito bem nas jogadas. Tem alguns momentos chaves, uma partida contra o Falcons, que ele consegue dar um tackle open field, que a gente nem imaginava que ele teria essa capacidade já, porque no tape dele do college era uma das principais dificuldades dele, que era justamente fechar esse tackle. Ele tinha bastante dificuldade e conseguiu desenvolver isso ao longo do ano. Contra o Chargers também teve um lance que até hoje se discute, pelo menos no momento da partida houve esse debate, que se ele forçou um fumble ou não, se o jogador do Chargers
teve a posse de bola ou não, porque ele fechou rapidamente na jogada. O jogador do Chargers não conseguiu fazer a recepção, deram apenas passe completo naquela hora, mas já dá para ter um preview do que a gente pode esperar dele. Então, kudos para méritos, nesse caso, ao Bradley, que chegou para tentar arrumar os tackles na secundária e com o Edmonds conseguiu fazer já um bom trabalho no curto prazo. Então, meu voto de calouro fica com ele. Para desempatar, eu vou ficar com Jalen Samuels pelo seguinte aspecto. Foi uma escolha muito mais baixa, os dois teoricamente estavam no mesmo nível assim de terceiro dia, mas Jalen Samuels foi uma escolha muito lá embaixo. Ele era o terceiro running back do elenco, vale lembrar que o intragável era o número 1, James Conner era o número 2, Jalen Samuels era o número 3. Ele pegou um ponto da temporada em que a gente esperava, ok, é o número 3, então vai rolar uma divisão, vão tentar tirar a bola da mão dele, mas pelo menos no primeiro jogo que a gente viu foi workhorse total, né? O cara que carregou mesmo o time nas costas e salvou as partidas onde ele entrou. Então, meu voto vai para Jalen Samuels mesmo. Só uma adição aí. Pra mim, ele foi MVP contra o Patriots, viu? Bem justo, bem justo. Segunda categoria, a gente falou muito bem de pessoas agora. Eu gostaria que a gente começasse também um pouquinho a falar mal das pessoas. Afinal, tivemos uma temporada decepcionante. Eu quero saber quem foi justamente a decepção da temporada. E como pra gente não ficar sempre na mesma ordem durante o programa inteiro, eu estou sorteando. Paulo, por favor, quem foi a sua decepção? Será que eu posso falar alguém que nunca entrou em campo nessa temporada? Lógico. Porque pra mim não tem como ficar... Ele ainda é integrante do time, nunca assinou a franchise tag, mas ainda contava como jogador do nosso roster, e eu não posso exprimir a decepção que eu tive a cada semana que foi passando, e depois foi passando por um momento de raiva, de desprezo, de um monte de sentimentos ruins que foi assistir esse ano. Decepcionante para nossa franquia, mas decepcionante também um jogador que eu considero o melhor running back da NFL, o running back mais completo, um cara que pode jogar aberto como wide receiver, que é o melhor running back bloqueador para passe, é um cara que é excepcional, tem um skill set excepcional, e para mim não tem outra opção a não ser falar Le'Veon Bell, running back dos Steelers. Uma belíssima escolha. Germano, quem é a sua decepção dessa temporada? Bom, eu não quero ser clichê, mas na minha opinião não tem como ser outra pessoa. A decepção vai pro nosso kicker, o Chris Boswell, que eu acho que dentre todos os jogadores do elenco foi o que mais caiu de uma temporada para outra. Ele simplesmente, na temporada de 2017, foi um cara muito sólido, um cara muito... não digo nem sólido, foi um cara muito confiável, um cara que a gente sabia que podia contar, de 45, 50 jardas ele acertava, inclusive no Highfield, que a gente sabe que é um campo difícil de se chutar, mas nessa temporada, não sei, perdeu confiança, assinou o contrato gordo, né, tal, e depois perdeu a confiança, começou a errar chute fácil, começou a errar extra point, começou a basicamente não ganhar os jogos pra gente, coisa que ele vinha fazendo em 2017, então, pra mim, não tem outra, a maior decepção da temporada foi o Chris Boswell. Olha só, voto curioso. Ricardo, sua decepção da temporada. Eu tava com o nome do Chris Boswell na cabeça também, mas como o Germano muito bem falou, acredito que seria clichê pelo jeito que se desenrolou o ano. Então, a minha decepção da temporada vai surpreender muita gente, mas eu acredito que a aposta nele ainda existia. Ainda mais quando a gente viu parte dessa unidade evoluir, nem que seja um pouco nas mãos do novo técnico. É o mesmo que eu vou falar. Eu acho excelente a resposta aí, cara. Eu vou falar... É o Burns. É o Ari Burns. A gente, há 3 anos, acompanha muito o training camp do Steelers. A cada ano que se passa, felizmente, a gente parece que está lá dentro acompanhando toda a preparação para a equipe na temporada. Uma das coisas que a gente mais ouve sempre é matchup entre Ari Burns e Antonio Brown. Como o Burns consegue ser um matchup bastante favorável com o Brown durante essas atividades. E na temporada nunca se reflete. Esse ano
quando a gente mais estava precisando dele, o cara despirocou. Falta extremamente boba, não que ele já não tenha cometido essas faltas bobas na temporada passada, mas pelo menos a gente via uma tentativa dele em tentar fazer a jogada. Esse ano não, ele não tentava fazer a jogada, ele simplesmente estava desesperado, buscando fazer algo, e a melhor representação, eu sei que era uma situação extrema, a situação dos special teams, mas o que o Burns estava fazendo, tentando bloquear o field goal, lá no jogo contra o Chargers, que estava toda hora fazendo offside para bloquear, toda hora fazendo offside, é o que ele estava tentando fazer, jogando na defesa, fazendo interferência, cometendo hold e etc. Reflete muito bem, não tem melhor figura, tem melhor momento para mostrar o que foi a temporada do Burns do que isso. Ou seja, a gente já fez uma aposta de uma escolha de primeira rodada e que só vem regredindo ao longo dos anos. Então, não tem como a gente não apontar ele como uma decepção. Até porque na própria pré-temporada, eu lembro de ter visto alguns jogos, na partida contra o Titans especificamente, o Burns ele foi muito bem contra o jogo corrido. Ele conseguiu fazer tackle solo em cima do Derrick Henry, por exemplo. E era uma das coisas que ele mais sofria no ritmo de jogo, era conter o jogo terrestre. Isso acabou com a gente no jogo de playoffs contra o Jaguars na temporada passada. Foi se criando uma expectativa, pelo menos por minha parte, que finalmente parecia que ele ia se estabelecer, pelo menos, não que ele fosse virar um playmaker, um grande jogador, mas que ele fosse se tornar aquele nível básico para ser titular, e nem isso ele se mostrou. Duvido muito que o Burns volte para a próxima temporada, não tem espaço nenhum para ele aqui. Então, pode ir, Caio. Qual é o seu voto? Eu já externei aí logo antes de Ricardo votar, porque eu sabia que ele era o mesmo jogador que eu vou votar, que é o Artie Burns. E exatamente pelo mesmo motivo, todo ano, parece que toda a pré-temporada, Artie Burns tá pra estourar. Ele tá pra virar o próximo ball hawker ou shutdown corner da NFL, porque parece que os reportes da mídia que Artie Burns tá jogando muito, Artie Burns tá fazendo uma marcação muito boa no Tony Brown, Artie Burns teve 7 interceptações nesse training camp. Pô, é sempre um hype muito grande, já é o terceiro ano seguido que a gente vê um hype muito grande no cara, e nada, pelo contrário, essa temporada, como o Ricardo falou, despirocou, ele explodiu aí em questão de falta de confiança, e só cometeu erro, e a situação lá do field goal mesmo representa muito a temporada do Artie Burns. O cara tá desesperado querendo fazer alguma coisa para poder salvar o emprego dele, porque sabe que não dá mais. E é muito simbólico. Acho que o jogo contra o Chargers, foi o Chargers, não lembro com certeza, mas acho que foi contra o Chargers, que Coach Sensabaugh se machuca durante o jogo. Artie Burns entra para uma jogada e cede uma conversão de 2 pontos, um lançamento completamente na direção dele, muito fácil pra cima dele. Esse lance foi aquele que o Sean Davis nocauteou o Joe Hayden. Aí o Joe Hayden saiu. Exatamente. Foi exatamente isso. Bem lembrado. Não foi o Coach Sensabaugh, foi o Joe Hayden. E aí eles foram pra conversão de 2 pontos e foi muito fácil. Foi tipo tirar chupeta de criança, de tão fácil. E é um cara que teve um hype muito grande na pré-temporada. A gente pensou com o DB coach novo, com o Tom Bradley, esse time vem para uma temporada muito melhor na secundária e o Artie Burns vai desenvolver finalmente. E pelo contrário, o cara regrediu. Todos os jogadores da secundária que foram draftados naquele ano, e incluindo aí também o Terrell Edmonds, evoluíram. Eu achei que o Sean Davis foi uma temporada melhor do que no ano passado. Terrell Edmonds deu uma evoluída boa durante a temporada. O Joe Hayden fez uma temporada boa, mas o Artie Burns só regride. Impressionante. Só queria terminar fazendo 2 menções honrosas. Uma para uma decepção, que já vem sendo decepção há muito tempo, que é o Bud Dupree, que teve um second half de temporada que ele teve mais offside do que sack. E para terminar, James Washington, esperava muito mais dele, mas aí a gente já falou muito sobre James Washington hoje. Rapaz, se for pra fazer menção desonrosa, eu também tenho uma. Assim, não é porque, assim, ninguém esperava muito dele, então não tem nem como dizer que foi uma decepção, mas, depois da pré-temporada que o Dan McCullers teve, eu esperava um pouquinho mais dele, eu esperava pelo
menos alguma coisa. O amor e, acabou. Enfim, acabou que não deu certo não. Mas enfim, fica aí a menção desonrosa. Só pra fechar, meu voto é com o Paulo também, simplesmente porque eu amava este homem, o nome dele é Le'Veon Bell. Mas eu me recuso a falar muito tempo sobre ele. Vamos pra próxima categoria, que era o seguinte, inclusive o escolhido como decepção foi Art Burns, tá? Art Burns eu não estou decepcionado porque eu não esperava absolutamente nada dele. Já que a gente falou em decepção... Somos dois. Eu não esperava nem mais um segundo de coisas boas vindo desse homem que joga na posição de cornerback e tá sempre 15 jardas distante do wide receiver fazendo a recepção. Eu acho que a palavra que você procurou, Paulo, é energúmeno. Muito bem dito pelo meu querido amigo Germano. Muito bem, vamos pro espectro exatamente oposto, já que a gente estava falando de decepções, vamos falar de surpresas, agora positivas. Quem é o jogador que mais surpreendeu você, Ricardo, nessa temporada? Eu não posso nem considerar ele uma surpresa a mais, mas pelo desenvolvimento que esse homem teve nos últimos anos, eu acredito que 2018 foi para coroar de vez o que esse cara é pro time. E eu tô falando do Alejandro Villanueva. Eu particularmente sempre tinha um pouco de suspeita com ele. Ao longo do tempo foi se acabando. E se der um ano que isso zerou, foi agora. Por quê? Ele foi o left tackle da NFL que menos cedeu pressão na temporada, e um ano onde Big Ben e os Steelers foi o time que mais lançou a bola de forma disparada em toda a NFL. Foram 675 dropbacks que Big Ben teve, e Villanueva conseguiu conter muito bem jogando contra pass rushers de elite nessa temporada. Então não sei se considero ele uma surpresa, mas para mim, pelo jeito como ele foi esse ano, e os números dele que foi simplesmente impressionante, novamente, pelo volume de jogo aéreo que a gente teve, eu boto ele como uma surpresa agradável no ano. Germano Coutinho, a sua surpresa da temporada. Bom, minha surpresa positiva da temporada vai para Vance McDonald. Eu vou explicar o porquê. O Vance chegou aqui meio que de surpresa, através de uma troca na off-season. Ninguém esperava, na verdade, essa troca por ele, vindo do San Francisco 49ers. E ele veio até com uma certa desconfiança. Os torcedores de São Francisco diziam que ele tinha mãos de pedra, que ele era horrível recebendo passes. Brick Hands Vance era o nome dele em São Francisco. Perfeito. Então, assim, a fita dele não veio muito boa, né? Mas eu acredito que depois dessa temporada a gente pode dizer que eles estavam errados. Pelo menos aqui, né? Eles erraram. O McDonald se tornou um cara muito confiável pro time, um cara que, na hora do aperto, o Big Ben sabe que pode lançar a bola pra ele. Claro, teve seus problemas com alguns drops na temporada, não vou mentir, mas ele é minha escolha de surpresa, principalmente pelo fato de que ele conseguiu, de uma temporada para outra, mudar bastante e mudar no aspecto da saúde dele. Ele ficou muito mais saudável essa temporada, perdeu apenas um jogo comparado com os 6 jogos que ele perdeu na temporada passada, no caso 2017. Então, pelo desempenho dele, que inclusive teve lances memoráveis da temporada, feita aquela recepção de touchdown de 75 jardas contra o Buccaneers, que ele basicamente mandou o Chris Conte para o IR para o Injured Reserve. Então fica aí minha menção ao Vance McDonald pela grande mudança que ele teve de uma temporada para outra, e claro, essa surpresa mais do que positiva. E aí, Caio, quem é a sua surpresa desse ano? O nome que eu vou falar é um cara que, obviamente, ninguém, eu acho que pensou em colocar ele na lista, porque realmente eu procurei um nome que fosse um cara que não se esperava absolutamente nada, e ele acabou tendo uma temporada, pra mim, muito boa pra um cara do calibre dele, ou do que se esperava de que ele fosse, que é o LJ Fort, linebacker. O Steelers teve uma temporada muito conturbada na posição de linebacker, principalmente em situações contra o passe. E eu tive a sensação que deu uma melhorada a partir do momento que o LJ Fort foi mais envolvido no plano defensivo. Não tive impressão, né? Realmente melhorou defensivamente.
Além de que ele foi um cara que não se esperava absolutamente nada e que entrava high motor, impressionante, ele estava no campo, sempre bem na marcação, também teve boas jogadas contra o jogo corrido. Ele foi um cara que eu não esperava absolutamente nada, que acabou sendo uma peça aí surpreendente defensivamente e que, na minha opinião, tem que ser trazido para o próximo ano, porque é um cara a se explorar, já é conhecido por ser um bom special teamer, já é um cara aí para se explorar um pouco mais profundo na defesa em certas situações aí contra o passe. Foi um jogador muito interessante, que teve um 2018 muito interessante e que, apesar de não ser tão jovem, pode ser que tenha um role interessante aí nessa defesa para os próximos anos. Eu vou deixar o meu voto é para Matt Filer. Entrou também igual o Jalen Samuels, eu mencionei, ele entrou numa roubada, era para ser right tackle titular, ele pegou jogos muito difíceis. A gente já previa lá no começo da temporada que ia ter uma fase que a gente ia pegar muito pass rusher altamente competente. Ele entrou e, mesmo com a entrada dele e alguns jogos até do BJ Finney ao lado dele, a linha ofensiva dos Steelers foi a melhor da temporada inteira. Então, quando você põe um right tackle reserva e o time basicamente não sente a diferença, isso é um desempenho maravilhoso. Paulo de Tarso, a sua surpresa. Eu vou, só para semear um pouco o caos também aqui e não dar a vitória para nenhum jogador, eu vou falar um cara que muita gente pode ficar até espantado de eu estar comentando como surpresa, e é um cara que todo mundo gosta e todo mundo só vê que vai crescer e até esperava que ele melhorasse, mas é um cara que eu não esperava ter esse crescimento tão rápido na liga, que é o TJ Watt. Ele é um cara que jogou apenas 2 anos como defensor no college, ele era tight end até o 2º ano dele na Universidade de Wisconsin, e é um cara que a gente sabe tem os bloodlines do J.J. Watt, do Derek Watt, que é o fullback dos Chargers também, e são caras que a gente vê que se dedicam todos os dias, que passam off-season treinando, que querem melhorar muito. A gente vê principalmente no exemplo do J.J. Watt, é um cara que é inconfundível nos treinamentos de off-season, mas pra mim o T.J. Watt ele é um cara que explodiu realmente nessa temporada e se não, já não era respeitado no fim da temporada passada, passou a ser com certeza uma preocupação muito grande para os coordenadores defensivos, recebeu double team, triple team, chip de tight end, chip de running back, chip de fullback. Ele teve, deixa eu me lembrar, acho que foram 13 sacks, se não me engano. Ele tinha sido só 7 ou 6 na temporada passada. Não é uma produção exímia, excepcional, mas já é um crescimento. Teve bastante tackle para perda de jardas, mas um número que eu me interessei muito foi os fumbles forçados. Ele teve 6 fumbles forçados nesse ano. Eu lembro basicamente de todos, e é uma jogada que eu gosto muito no pass rusher, que a liga está evoluindo para você não pode derrubar o QB, você não pode jogar o seu peso do seu corpo para cima do quarterback, e ele tá seguindo a linha do Von Miller. O Von Miller é o melhor pass rusher da NFL para mim, o cara que combina atleticismo com técnica de uma maneira perfeita. E o que ele fala, o que ele faz? Ele vai pela bola, ele vai atrás da bola. Na hora que o quarterback tá dando drop back, vai lançar a bola, estica o braço, ele vai e toca na bola. Ele vai e pega a bola. O TJ Watt forçou 6 fumbles esse ano, teve 13 sacks, conferi aqui mesmo, e pra mim ele foi o jogador que mais surpreendeu, e tomara que, se não surpreender nos próximos anos, eu acho que é só porque ele já foi excepcional mesmo. Muito bem, então chegamos a um impasse, temos 5 votos. Alguém gostaria de mudar o seu voto? Esse é o momento, a gente tem que eleger um vencedor no final. Eu voto sem problema nenhum, meu voto pro Filer, outro cara que me surpreendeu bastante na temporada, muito bom, gostei muito também, mudo tranquilamente aí o meu voto pro Matt Filer. Pra semear um pouquinho mais de caos, empatar de novo, vai, Paulo. Eu voto no Vance também, porque pra mim foi brincadeira o que ele fez. Eu juro. Foi porque usaram na minha frente, mas eu ia falar que eu estava com o Paulo, eu ia falar do TJ Watt também. Danilo, decide aí, Danilo, vai. Não, o meu voto continua, fica com o Matt Filer. Pro Filer. Cara, você que decide, Germano. Sou eu, né? Só você que não mudou o seu. Você pode mudar. Vamos te dar 3 opções. Você pode mudar pra TJ Watt, Vance McDonald ou Matt Filer. Vance McDonald, no caso, você manteria o seu. Foi o que ele votou. E aí, bora jogar. Vamos lá. Não,
não. Não é porque se eu votar no Watts, vai continuar empatado, concorda? Não, porque teriam 3. Não, aí teria Isso. 3. Tá, então eu vou. É porque é surpresa, cara. O Watts pra mim não foi surpresa. Então, Não, eu mantenho meu voto. Sinceramente, eu mantenho meu voto. Eu deixo no Vince McDonald. muito bem. Então, dado o voto de Germano, a gente fica 2-2-1. Vamos pro jogador que era menos surpresa, que era mais surpresa no caso, Matt Filer. É a surpresa do ano dos Steelers. Vamos voltar a falar mal, e agora é pesado. Eu quero o pior jogador dos Steelers na temporada, por qualquer critério que vocês queiram. E aí? E quem vai começar a dar esse voto maravilhoso? Germano Coutinho. Que beleza, que honra. Qualquer critério mesmo? Qualquer critério, você só vai ter que dizer qual é o seu critério. Rapaz. Difícil. Eu tô pensando aqui, bem rápido, claro, mas eu pensei muito em dar esse voto pro Nat Burley, apesar dele ter aparecido muito pouco na temporada, mas sempre que ele apareceu dava errado, era impressionante. Mas, até pela qualidade dos erros, a qualidade das falhas, infelizmente não tenho como dar pra outra pessoa que não seja o Art Burns. Pra mim, não teve cara pior, não. Era muita falha, era muito erro mental, era muita questão de técnica, de posicionamento, era dando cushion de 15 jardas quando não podia, enfim. O Art Burns realmente, pra mim, foi o pior jogador da temporada. E esse meu voto, eu posso linkar, eu posso, sim, descrever e lembrar de uma jogada específica, que foi no jogo contra os Chargers, no qual ele entrou para um snap para marcar o Antonio Gates numa conversão de 2 pontos, e foi conversão em cima do Art Burns com o passe para o Antonio Gates, que ele não conseguiu marcar por causa de um erro de comunicação de marcação. Então, assim, quando o cara entra para um snap no jogo e ainda consegue fazer besteira, ele tem que levar o prêmio de pior jogador do ano, sinceramente. O próximo voto aqui é meu, e eu nem preciso falar muito, meu voto também é Art Burns, o jogador que mais irritou a temporada inteira até ele perder a vaga de titular, e quando precisou voltar, continuou fazendo exatamente a mesma coisa que ele estava fazendo enquanto estava em campo. Art Burns é o meu voto. Paulo de Tarso. Também não vou me estender muito, não. Pra mim, Art Burns não tem nem outra pessoa pra se falar que esteja no nível de, como eu posso descrever, coisa horrenda, coisa ridícula, coisa deprimente que foi esse ano do Burns, que foi tão horrível que ele acabou no banco de reserva para Coach Sensible, para às vezes até Cam Sutton, que joga mais de níquel do que Alberto, para até Mike Hilton eles botaram no outside, mas decidiram não botar o Burns. Eu lembro no começo da temporada, quando ainda confiavam nele, e era aquilo de cushion de 15 jardas, e do nada o wide receiver tá com a bola na mão e ele 20 jardas com a cara esborrachada no chão, ou ele com aquela cara de mula dele reclamando da pass interference. Eu prefiro nem falar mais tanto, senão eu vou ficando irritado. Caio, pior jogador da temporada dos Steelers pra você. Art Burns, o cara conseguia dar 15 jardas de cushion pra Mike Evans e quando vê a recepção pra 45 jardas. Como é isso, porra? Art Burns, fácil pra cacete. Esse lance foi muito ruim, cara. Puta que pariu, Ricardo. Foi muito ruim, velho. O legal é que a gente tem que lembrar, velho. Eu não acredito, porra. Caralho, velho. O legal é que a gente consegue sentir a dor na voz do Danilo, pô. A gente consegue. Normalmente eu não tenho essa memória muito boa pra tal lance aconteceu em tal jogo, aquele dia. Mas esse lance, bicho, tá gravado nas minhas retinas, porra. Foi muito desgraçado. Como foi a catch aquilo ali? Foi nunca o Mike Evans mudar tão fácil na vida dele. E uma pressão da porra no lance Fitzpatrick. Pressão, meu irmão, essa bola não vai dar em nada. Não é possível. Completion 40 jardas Mike Evans out of bounds. Que porra é essa, meu irmão? Que porra é essa, velho? Não, minto. A que tá gravada na minha cabeça é o touchdown que ele cedeu no final. Que ele tava mega afastado também e ele conseguiu chegar depois do cara ainda. Esse aí foi em cima do Boyd, eu acho. Do Tyler Boyd de Cincinnati. Essa foi do Boyd, sim. Perfeito. Ah, foi do Boyd. Foi isso mesmo, essa foi do Boyd. Tá vendo como eu... Então, assim, já são duas jogadas que foi o mesmo erro. Pra vocês terem noção. Então, pelo amor de Deus, não tem outra escolha, não. Se você assistir a tape, ele cederia até pra
sei lá, Dontrell Inman, qualquer merda aí de wide receiver da NFL, Josh Bell. Meu filho, Meu amigo, se eu tivesse alinhado, se eu, Germano, tivesse alinhado em frente ao Art Burns, eu não conseguiria fazer a recepção, mas ele me daria 15 jardas. Eu tenho certeza que Art Burns contra Kobe Hamilton, ele faria Kobe Hamilton virar o wide receiver na NFL no outro ano. Com certeza. Com certeza. Ricardo, faça a sua menção, porque já tá 4 votos pro dia. Já tem voto vencido, então eu vou citar outro jogador, não sei se os amigos hei de concordar comigo, mas a temporada desse cara foi uma desgraça. Até porque foi criada assim, uma expectativa pelo fato dele vir do mercado e ser um pouco mais veterano, de que poderia encaixar bem na nossa defesa, mas o Morgan Burnett não contribuiu com absolutamente nada, pelo contrário, só atrapalhou. Então, no final do jogo contra o Patriots, estava completamente perdido na última campanha, quando o Tom Brady vinha caminhando pelo campo e achou o Julian Edelman para um passe bastante longo. É inevitável que a gente não venha aquele filme na nossa cabeça de sempre, de no final do jogo sofrer um empate, sofrer uma virada que foi constante nesse ano contra o Ravens, que teoricamente foi uma partida até tranquila, que a gente conseguiu vencer em Baltimore. O Burnett cedeu 2 passes longos, tranquilos, em cima do Chris Moore. Isso ficou bem gravado na minha cabeça. No jogo contra o Saints, do mesmo jeito, por mais que a gente possa questionar a falta que ele fez em cima do Benjamin Watson. Enfim, houve marcação de campo, posição de campo, custou uma campanha pra gente. Então, passei um pouco diferente, porque realmente não tem quem foi pior do que o Ari Burns nessa temporada. Eu vou citar o Morgan Burnett. Também não tinha como ser outro jogador. Imagino que a gente tenha encerrado as nossas categorias negativas. Ô Danilo, Oi. assim, eu acho que claro, o Burns ganhou o primeiro lugar de pior jogador da temporada, claro, mas eu acho que a gente pode fechar o top 3 aqui tranquilamente, que no caso, na minha opinião, eu acho que na maioria do pessoal também, seria ouro pro Burns, prata pro Boswell e bronze pro Burnett. Pra mim seria isso. Os verdadeiros Killer Bees, tá vendo você? Sempre mas vai aí ter tem que ter o uma rodada Butler. de Killer Bees. Claro que vai ter o Butler. Você acha que é o general da É igual quando tinha Bell, Brown e Ben. Pra coroar a turma dos babacas, tinha o Bryant. Exatamente. Mal sabiam as pessoas. Só personalidade boa. Só personalidade boa. Só. E é exatamente aquilo que o Paulo falou no grupo. Desses 4 babacas, só tem um gordo que tem anel de Super Bowl e moral pra falar o B de babaca é maravilhoso, cara. As pessoas pensam que o Killer Bees, é porque o B é o nome dos caras. Não, é babaca mesmo. Sabem eles. Vamos lá, então. Acho que fechamos as categorias negativas. Mano, fechou muito bem o pódio de temporada de quem jogou mal. Vamos falar de quem jogou bem. Eu quero pedir o seguinte, que a gente comece pelo jogador defensivo do ano dos Steelers, mas se esse jogador for o seu voto para MVP, para o melhor dos Steelers na temporada, você vai ter que escolher outro jogador defensivo. Não repitam votos, por favor, tá? Ficou bem claro o critério, né? Não pode repetir votos. Isso. Claro que água. Muito bem. Caio Melo, você é o escolhido para começar o melhor jogador defensivo dos Steelers no ano. TJ Watt. Muito fácil. Você quer justificar ou a gente pode carimbar e passar para a próxima? Eu vou justificar rápido. Desde 2011, os Steelers não tinham um sack leader que vinha da posição de outside linebacker no time. Fazia muito tempo que a gente não via uma produção decente pra boa. E eu não lembro a última vez que a gente teve um outside linebacker que cruzou a marca de 10 sacks no ano. Além de nosso líder de sacks, foi o cara que na defesa mais mostrou aí confiança pra ser um playmaker. Forçou 6 fumbles. Só que ele não pode forçar e recuperar os 6 sozinho, né? Liderou a NFL aí, acho que co-liderou com mais alguma outra pessoa essa quantidade de fumbles forçados. E se a gente tivesse mais um TJ Watt nessa defesa, meu amigo, o negócio ia ser muito pesado, ia ser difícil para a gente defensivamente. Mas, como só tem ele, TJ Watt eu voto pra mim. Ricardo, melhor jogador defensivo dos Steelers no ano. Fico feliz de ter sido o segundo a ser selecionado para poder fazer essa menção honrosa ao segundo melhor jogador defensivo dos Steelers da temporada, e eu sou muito fã dele e nunca escondi isso. É o meu capitão, o Hayward, novamente
Até quando a gente fica com a sensação de que o Hayward parece que não fez uma temporada boa, o Hayward fez uma temporada boa. O Hayward foi um dos jogadores de interior de linha que mais pressionou na NFL. Ele teve 49... Não, perdão. Ele teve um rate de quase 18% de pressão entrando pelo meio. Isso aí foi a sexta melhor marca da NFL na temporada. Então, por ele conseguir conter muito bem o jogo corrido, por ele conseguir botar pressão, vencer, receber marcação dupla, conseguir vencer matchups 1-1, o Hayward é o meu voto. Paulo de Tarso, melhor jogador defensivo. Eu vou acompanhar o voto do Caio. Eu não vou nem estender muito, porque quando eu fui falar da surpresa, eu já falei bastante, descrevi o que foi o ano do TJ Watt e a evolução que ele teve pra mim muito rápida, ainda mais contando que ele até 4 anos atrás era um jogador de ataque. Pra mim, TJ Watt, melhor jogador defensivo do ano. Você, Germano, quem é o seu escolhido? Bom, acompanho tanto Caio como Paulo. Meu voto também é TJ Watt. Os números dele falam por si só. Os colegas também já falaram bastante da temporada dele. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar é porque a quantidade de pressão que esse cara teve não tá no gibi. Era impressionante. Era um cara que, jogada sim, jogada não, tava chegando, tava fazendo o quarterback apressar um passe e tal. E, inclusive, talvez o melhor momento da temporada pra gente aconteceu por mérito do TJ Watt, que foi quando ele meteu pressão no Brady, fez o Brady se desesperar e jogar uma bola pra cima, no qual o Joe Hayden fez a interceptação. Inclusive, fica uma menção mais do que honrosa para o Joe Hayden, que é um baita corner. Quando ele veio pra cá, a gente quase não acreditou, afinal de contas, a gente achava que não era possível a gente ter um cornerback bom no elenco, e demonstra todo o jogo porque ele, na minha opinião, é um dos melhores da liga. Então, fica aí a menção honrosa pro Joe Hayden também, mas o meu voto é do TJ Watt. Eu pensei que não poderia repetir o voto, por isso que eu fui no Hayward, mas meu jogador favorito também foi o Watt, por isso que... Não, quando eu digo não repetir o voto, é não repetir o seu voto, pra você não votar o mesmo cara pra 2 categorias. Entendi, você que não poderia repetir o voto do amiguinho, por isso que eu fui no Hayward. Então o seu voto também é TJ Watt. Meu voto com certeza era o TJ Watt, eu já tava desesperado aqui pelo Germano. Pois é, eu achei você, então, tu até falou, meu segundo jogador favorito da defesa esse ano foi o Hayward. Eu o segundo e votou nele, eu achei estranho. Que porra é essa? Ele tá votando no segundo? O TJ Watt foi de longe o melhor jogador da defesa nessa temporada, um monstro. Foi o jogador, foi o Ed, o outside linebacker da temporada que teve mais impacto nos jogos na liga. Ele conseguiu produzir ou um sack ou um fumble se não me engano, em torno de 25%, foi quase 25% dos snaps. Ele liderou a NFL na frente de Von Miller, na frente de Khalil Mack, enfim, na frente de todos esses jogadores clichês que você já imagina monstruosos da defesa. TJ Watt, no final da temporada do TJ Watt foi algo surreal, foi algo maravilhoso, algo pra gente já ficar extremamente ansioso para ver ele daqui a 9 meses. Eu havia entendido o voto do Ricardo como uma homenagem ao Hayward, por exemplo. Eu sei que todo mundo vai votar no TJ Watt, por isso eu vou dar o voto pro Hayward pra mostrar que ele teve uma temporada muito boa também. Eu entendi assim. Pra mim, o caso foi quando ele deu como segundo lugar, o primeiro dele era um jogador defensivo. Mas então temos 4 votos pra TJ Watt. Eu também pra TJ Watt, é muito fácil. Quando você tem um edge rusher que depois de tanto tempo é o líder do time em sacks e depois de tanto tempo tem 2 dígitos de sack, edge rusher, outside linebacker, tá? Eu sei que Cam Hayward já bateu essa marca na temporada passada. É muito divertido, cara, não tem como... Danilo, posso fazer só um breve adendozinho? Por favor. Eu vou aproveitar aquilo que o Germano estava falando, de como é que é bom, e você mesmo acabou de falar como é bom voltar a ter um outside linebacker que é temido, um outside linebacker que produz números, mas além disso, como é bom ter um outside linebacker que é preocupação para o coordenador ofensivo, que é aquele cara que você tem que se planejar para enfrentar, porque se você não dedicar o seu plano de jogo e botar o Gronkowski, botar o James White, botar qualquer que seja o running back para estar do lado que o TJ Watt tá, ele vai perturbar, ele vai atrapalhar o seu quarterback, ele vai atrapalhar todo o seu plano de jogo, e é um
jogador excepcional, só tem a crescer. Muito bem, vamos passar pro lado ofensivo da bola. O Danilo. Eu acho que a gente podia fazer a mesma coisa que do pior jogador, um top 3, né? Talvez do defensivo o TJ Watt, claro, levou o ouro e faltaria prata e bronze. O que é que você acha? TJ Watt, Cam Hayward, Joe Hayden. Alguém tem um voto diferente? Eu boto o Joe Hayden como número 2. Joe Hayden, Eu também. Cam Hayward. Isso. Joe Hayden como prata. Fechamos o pódio. Só fico meio triste de não mencionar Javon Hargrave nessa temporada, nem como surpresa. Acho que o cara jogou muito, mas enfim. É verdade. Fechamos então o nosso pódio defensivo. Jogador ofensivo do ano, Germano Coutinho. Tá, vamos lá. Meu voto para jogador ofensivo do ano vai para James Conner. Talvez desse elenco atual ele tenha sido o jogador que entrou na maior fria no começo da temporada. Afinal de contas, acredito eu que você suprir a falta do Bell não deve ser nada fácil. E o James Conner simplesmente, além de suprir a falta do Bell, ele melhorou os números da equipe, algo que eu achava impossível. Então, a equipe, quando o Bell estava atuando, ela tinha números tal, número X, e com o James Conner esses números chegaram a melhorar. Eu lembro até de um fato interessante que, se eu não estou enganado, foi não sei se foi no primeiro ou no segundo confronto com o Baltimore Ravens, no qual perguntaram acho que era pro coordenador defensivo dos Ravens acerca dessa questão do que a falta do Bell ia atrapalhar os Steelers. Ele respondeu assim, olha, eles estão melhores com o James Conner em campo, então não vejo o que é que isso vai atrapalhar. E é verdade, não tenho exatamente os números aqui, mas o James Conner melhorou sim o desempenho da equipe. Então, por tudo, por ter entrado numa fogueira tremenda, por ter conseguido melhorar o desempenho da equipe e por quase ter conseguido 1.000 jardas terrestres, ele inclusive só não conseguiu porque acabou se machucando. Meu voto para jogador ofensivo da temporada vai para James Conner. Nem vou enrolar muito, James Conner também é meu voto. Paulo de Tarso, seu jogador ofensivo do ano. Peraí, nesse caso aqui a gente não pode repetir o melhor jogador da temporada, se ele for o melhor. Isso. Então, eu acho que eu vou de James Conner também. É um cara que surpreendeu a todos, não apenas por conta da carreira profissional, o ano que ele teve em 2017, mas é um cara que surpreendeu até o jogador que ele era quando no college. Eu acho que a explosão que ele demonstrou nessa temporada, a capacidade de ser elusivo e fazer aqueles cortes no campo aberto, a demonstração de paciência que ele teve. Eu acho que enquanto no college ele era um jogador aquele cara de um corte explode, um cara de sair derrubando os caras e não produzia muito mais que isso. James Conner. Ricardo Rezende, qual é o seu voto? Não vai poder repetir, né? Eu gostei muito da temporada do James Conner, eu votaria fácil nele, mas para jogador ofensivo do ano, vou no cara que desde a semana 1 mostrou uma regularidade incrível, e assim como o TJ Watt está se desenvolvendo a passos largos, e que foi o Juju. A gente soube aproveitar muito bem na temporada quando os times estavam todos focados em Antonio Brown, e o Juju foi maravilhoso. Terceira descida, disputando passe lá em cima, fazendo esses combat catch. Contra o Jaguars deu um show no Jalen Ramsey quando importou, quando estava com o jogo na reta. Enfim, a gente nem imagina que esse menino tem só 22 anos e já tá fazendo o estrago na liga que fez esse ano. Então, eu fico com o jogador ofensivo Juju. Excelente. Falta o seu voto, Caio Melo. Olha, eu vou ser muito sincero, eu poderia dar pra qualquer um aí dos nossos offensive linemen. David Castro tem uma temporada espetacular de novo. Pouncey, parece que todo ano o Pouncey tem um ano absurdamente bom e não é reconhecido. Finalmente esse ano ele foi pro Second Team All-Pro, mas ainda assim ele é muito underrated na minha visão. Ele passa despercebido
pelos olhos de muita gente nessa liga. Eu podia também dar o voto pra ele e também podia dar o voto pra Alejandro Villanueva, que teve uma temporada sensacional. Eu vou votar em Juju. No Juju, ele é realmente um cara que tem 2 anos, que vem se desenvolvendo aí a galope, liderou o time em jardas, só não liderou o time em touchdowns porque Antonio Brown resolveu liderar a liga esse ano, e eu acho que o Juju, aos 22 anos, ganhando o protagonismo que ele vem ganhando, apesar de ter falhado num momento muito crucial, eu acho que não deveria importar pro que foi no voto final pra ele aí. Pra mim, foi o melhor jogador ofensivo da temporada. Ganhando, inclusive, elogios de Bill Belichick. Ninguém mais, ninguém menos que Bill Belichick. Vixe, Maria. Exatamente. Graças a Deus, com esse elogio do Bill Belichick, o máximo que teve foi um jogo no sacrifício e não toda uma revolução igual a gente viu com certos wide receivers. Mas fechando, como o Germano já sugeriu que a gente fizesse um pódio, o primeiro lugar é James Conner, que recebeu 3 votos. Então a prata fica para Juju, afinal ele recebeu 2 votos. O número 3, eu sugiro que a gente coloque um jogador da linha ofensiva. E a minha sugestão vai justamente pro único All-Pro do time esse ano, Marquise Pouncey. Queria saber se vocês concordam. Eu não tenho nem nada a acrescentar. Marquise Pouncey, pra mim, terceiro melhor também. Concordo. Eu concordo também. Tranquilamente. Então, Eu acho um pouco injusto, na verdade. Diga. Eu acho um pouco injusto. Não dá pra Antonio Brown? Do Pouncey. Não. O Antonio Brown também foi um bom nome. Eu só acho um pouco injusto dar pro Pouncey individualmente, porque eu acho que a nossa linha ofensiva merece ganhar um prêmio como unidade, não apenas um jogador, entendeu? Na prática é isso. Ele representa, né? Porque colocar os 5 gordinhos no mesmo palanquezinho ali é difícil, Germano. Tem que chamar um só. É igual orador de turma. É igual orador de turma, cara. Você chama um pra representar a turma inteira. E se for chamar o orador, vai ter que chamar o Ramon. Fica levantando, levanta na hora que o Ben chama, levanta aquela bundinha rebitada, olha dá um pra tapinha. frente, aponta e volta. Levanta a bundinha e volta. Quem Pronto, você então- acha que indicou qual era a hora de subir no pódio pra receber o prêmio, rapaz? Então pronto, vai pro Pouncey também, concordo. Em nome também da linha ofensiva, fica o Pouncey lá no terceira colocação no bronze. Vamos lá, vamos fechar então. MVP, o melhor jogador da temporada do Pittsburgh Steelers. Eu já começo votando e eu fico... Peraí. Eu acho que a gente tem que fazer uma pequena ressalva. Diga. MVP é o Big Ben, não tem o que fazer. Eu Tem. acho que é melhor a gente dar o prêmio de melhor jogador da temporada, porque MVP é diferente. Assim, MVP neste caso é uma nomenclatura que a gente está usando para melhor jogador da temporada. O meu MVP não é Benjamin Roethlisberger, mesmo se você usar o critério de jogador mais valioso. Rapaz. Mas enfim, é uma discussão muito grande, até na própria NFL, por MVP e tal, de ser o mais valioso, de ser o melhor jogador. Então, assim, só pra deixar claro, a gente tá votando no melhor jogador, né? Melhor jogador. Então, perfeito. Vai-se embora. O meu voto vai para Juju, não só por liderar a equipe em jardas aéreas, ele não liderou em touchdowns, mas em jardas sim, mas também pela maturidade que ele representou e que vocês já mencionaram bem quando a gente estava falando de jogador ofensivo. Ele, para mim, representou o que é o Steelers, ou o que devia ser o Steelers dessa geração 2018, que é esse tipo de jogador que está o tempo inteiro entregando, independente da circunstância na qual ele seja colocado. Então, meu voto vai para o Juju. Caio, o seu melhor jogador da temporada. Meu voto vai para Big Ben. Ben Roethlisberger, para mim, é indiscutível. Deveria ser um concurso, né? Mas é indiscutível que Big Ben foi o melhor jogador da temporada desse time. Comandou o time em todos os momentos. Infelizmente, ele não pode também fazer tudo e entrar lá e jogar pela defesa e ganhar os jogos defensivamente. Mas eu creio que o ataque foi muito bem comandado por ele, pelo Fitner ali, principalmente nas situações de red zone. 77% de efetividade. Deu-se muito, foram muitos touchdowns terrestres, sim, mas deu-se muito também pela sua capacidade de distribuir muito bem a bola, e foi uma temporada excepcional pro Ben. Liderou a liga em jardas aéreas, liderou também a liga em interceptações também. Foi um ponto negativo da temporada dele, mas vale ressaltar que teve parte daí que o Ben lançou 4 interceptações
logo no Season Opener, então também não é pra lá um número tão alarmante ao meu ver, que era pra ser um jogo que ainda assim a gente deveria ter ganhado. E pra mim o Big Ben é indiscutível, é o dono do time, é o pai de todo mundo, Big Ben Roethlisberger. Eu vou só completar o que o Caio disse. Caio colocou o voto dele como Big Ben MVP. O meu voto de MVP, o meu voto do Big Ben positivo é como treinador do ano, como coach do ano, considerando toda a comissão técnica. Porque a quantidade de interceptação que esse homem lançou não me deixa colocar ele como o melhor jogador dos Steelers na temporada. Tá? É esse o motivo. Ele é o coach do ano, mas não é o MVP. Germano, qual é o seu MVP ou melhor jogador da temporada, qualquer que seja o seu critério? É como eu falei desde o começo. Pra mim, MVP é o Big Ben, que é o jogador mais valioso. Mas como a gente tá discutindo aqui, elegendo, na verdade, o melhor jogador da temporada, eu sigo a sua brilhante explicação, Danilo, e voto no Juju também. Não foi meu voto como jogador ofensivo da temporada, justamente por essa questão da gente não poder repetir. Juju simplesmente teve uma temporada espetacular, como você falou, liderou o time em jardas, e além disso, ele apareceu nos grandes momentos. Sempre quando a gente precisava de uma recepção importante, uma recepção difícil, o Juju estava lá. Me lembro muito bem da recepção que ele teve no jogo contra o Jacksonville Jaguars. Acredito eu que foi em cima do Jalen Ramsey, que foi uma recepção maravilhosa que ele pegou. Não lembro como é o nome, não tô lembrando agora como é o nome que se dá em inglês, é a questão do ombro. Alguém lembra qual é o nome desse tipo de recepção? Back shoulder? Back shoulder. Perfeito. Um back shoulder maravilhoso, no qual ele teve que fazer uma acrobacia basicamente, mas conseguiu pegar a bola. Então, por tudo isso, pelo grande desempenho dele, pela maturidade, como você bem falou, Danilo, e principalmente por aparecer nas horas mais importantes, quando a gente mais precisou, o meu voto para melhor jogador da temporada vai para Juju Smith-Schuster. Ricardo, o melhor jogador da temporada dos Steelers para você. Só para reforçar o que já foi dito com relação ao Big Ben, ele obviamente é o jogador mais valioso desse time, se a gente está disputando algo todo ano, né? Porque a gente tem o camisa 7 por trás liderando o nosso ataque. Mas o melhor jogador em si do ano no Steelers, não sei se vai surpreender vocês, mas eu particularmente falo com muito orgulho. Esse nome eu estava já me segurando para não falar antes, que como eu gosto de comentar, o que ele faz para mim no futebol americano é uma pornografia, é uma arte. E eu tô falando do De Castro. Pelo volume de jogo, novamente, que o ataque aéreo teve nessa temporada, o De Castro sair sem ceder nenhum sec é algo incrível. E o que ele faz, saindo no pull para abrir o caminho para os jogadores correrem é uma arte que... Aquilo é pornográfico. Não é pornográfico. É lindo esse trabalho que o De Castro faz. Eu realmente gostaria muito de ver essa jogada ser executada mais vezes. Infelizmente não é com a frequência que a gente espera. Então, De Castro jogou todos os snaps da temporada, nenhum sec cedido, 3 faltas em todo o ano, sendo uma bastante mequetrefe contra o Saints, que a gente já sabe como foi a arbitragem. Naquele dia, para mim, ele foi o melhor jogador da temporada. Ainda mais, só para reforçar também, a presença do De Castro do lado direito acaba elevando também o jogo um pouco do Matt Feiler. É bom jogar com um cara inteligente, perito no que faz como o De Castro. Então, a gente viu o Matt Feiler, a gente viu o Corofo contra o Broncos. O De Castro elogiou bastante o Corofo porque se comunicaram muito bem durante o jogo e o Corofo saiu bem, saiu ileso dessa partida que a gente estava com bastante receio. Então, o De Castro acaba levando também
nível dos companheiros de forma geral. A Paulo de Tarso, feche com a sua escolha para MVP dos Steelers. Eu enalteço o voto de todos os colegas. Acho que não tem nenhuma escolha errada, não tem nenhuma escolha ruim. Acho que o De Castro, eu acho que ele inclusive não recebe a valorização, o crédito que ele merece, tanto nos Steelers como na NFL. Para mim ele se não for o melhor guard, é top 3, top 5. Acho que o Juju também teve uma temporada excepcional. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a maturidade, a evolução dele dentro de campo, principalmente, porque a gente via no ano passado, eu sempre reparava isso, que ele gostava de ficar dançando, comemorando toda a recepção que fazia, e nessa temporada eu foquei bastante nisso, em ficar observando essas nuances, e eu vi a cara de sério dele, e ele jamais sorria, e ele jamais jamais era a pessoa que ele é fora de campo, mas ele não deixava um segundo de ser um jogador excepcional. Quando era momento de jogo, ele levava completamente a sério, e é uma coisa muito difícil para quem é dessa idade. Eu tenho essa idade e sei como é que é. E quando você faz uma jogada excepcional, você quer surtar, você quer começar a comemorar e começar a debochar do defensor, e ele levou sempre a sério. Acho que é um cara que é merecível o voto, mas eu não consigo dar um voto para outra pessoa, não importa que seja prêmio de MVP, prêmio de melhor jogador do ano, eu não consigo dar o voto para outra pessoa que não seja Ben Roethlisberger. Eu me lembro muito bem de uma frase que o Tony Romo destacou num jogo, não me lembro qual jogo era, eu acho que talvez fosse os Patriots, Saints ou Chargers, não me lembro, algum jogo desses, que o Tony Romo destacou. É muito difícil você jogar no nível que o Big Ben estava jogando e não cometer nenhum erro. Então eu não consigo nem culpar ele pelas inúmeras interceptações que ele teve. Sim, tiveram várias que foram erros de comunicação, erros dele, esperar uma rota diferente do jogador, uma rota option, fazer erros, ter erros bobos, erros mentais, mas jogar com o volume de jogo que ele teve, no alto nível que ele manteve. Aquele jogo que a gente jogou de 5-7 com empty no backfield, e aquela quantidade de passe e aquela dificuldade dos passes nas janelas perfeitas, eu acho que é aquilo que o Ricardo falou. Se a gente briga por alguma coisa todo ano, é porque a gente tem o camisa 7 lá no nosso backfield, porque o futuro sem o camisa 7 é sombrio, meus amigos. É bem sombrio. Então a gente votou então Juju Smith-Schuster, tal qual o Pittsburgh Steelers, como o melhor jogador do ano do time. Essa categoria, como é o melhor, tal qual certos títulos de certos campeonatos, só tem um, não existe não existe pódio pra isso, não existe mais de um troféu, tá? Esse não vai dividir, é Juju Smith-Schuster. Então, MVP dos Steelers, melhor jogador polinésio do ano e o melhor jogador do ano para o Black Yellow Brasil. Que honra pra Juju Smith-Schuster. Ô Danilo, não ficou empatado não? Não. Ficou eu e você, Juju, Caio e Paulo, Big Ben e Ricardo De Castro. Opa. Olha só, rapaz. Então, Ricardo, é você que vai ter que desempatar. Danilo querendo levar o meu desejo. Eu vou pro lado dele. Eu vou ter essa grande responsabilidade. Você vai ter que desempatar. Danilo, você falou muito bem o discurso do Juju, mas eu vou solicitar que você repita substituindo pelo camisa 7. Eu vou ficar com o Big Ben. Eu amei Juju, eu amo Juju. Depois do meu discurso, o Ricardo até chorou, lembrando dos momentos do 7 nessa temporada. Mas eu não imagino esse time com os mesmos moldes, com os mesmos jogadores que a gente tem hoje, sem o Big Ben ganhando 6 jogos no ano. Imagino. Eu vou destacar aquela frase que teve um jornalista que falou no último jogo da temporada. Juju aprendendo pela maneira difícil como é ser Antônio Brown. Só deixo essa pra vocês no ar. Não seria nenhum absurdo ter Juju como melhor jogador na temporada, mas eu vou com o Big Ben. Muito bem, então o MVP da temporada do Pittsburgh Steelers é Benjamin Roethlisberger, que inclusive é a capa desse episódio, uma vez que ele é o melhor jogador de toda a temporada. Tem uma categoriazinha extra pra gente votar aqui. Eu vou pedir pra vocês irem me lembrando se tem mais indicados a votação nela, que é a novela do ano. Aquele momento, aquela ladainha que foi mais chata de se ouvir, e olha que a gente de última hora recebeu um novo candidato. O primeiro indicado, obviamente, é o holdout de Le'Veon Bell. Quando é que esse cara... ele vai se apresentar semana que vem, se apresenta semana que vem, se apresenta semana que vem, não se apresentou nunca.
A gente tem a novela Antônio Brown, que apareceu agora no final, tá? Que era lesão, foi briga, não quer mais saber, vai ser trocado, quero 49ers, dei unfollow no Steelers no Instagram. Uma maturidade impressionante. E agora a gente já tá basicamente como um ex-jogador, Antônio Brown. Temos essas duas. Num ano em que começou com Ryan Shazier fazendo todo mundo chorar, desfilando no draft, queria saber se tem alguma novela a mais que mereça ser citada para esse prêmio. Tem a do Big Ben indo pra entrevista falar mal dos wide receivers deles, né? Já de receivers dele, né? Bem lembrado, Caio. Aquilo ali, principalmente James Washington. Eu não digo. Deixa eu só complementar, Caio. Eu não digo nem por episódio isolado, mas o Big Ben nunca teve um protagonismo tão grande com o seu programa de rádio em uma temporada como essa. Parece que ele. Eu imagino que ele tenha descoberto que os Estados Unidos todo tá ouvindo ele naquele momento. Então ele, mais do que ninguém, usa como um palco para ele afogar, podemos dizer, ou desabafar o que ele deseja. De vez em quando sai algo desnecessário, de vez em quando talvez não saia algo que seja muito bem interpretado, enfim, há coisas que podem ser evitadas. Então, foi uma boa lembrança do Caio. E pra piorar tudo, ainda teve aí o NFL Network fazendo o áudio cortado do Big Ben falando mal do Antônio Brown. Pra jogar mais gasolina toda aí nessa novela aí, misturar, fazer um crossover, né, do Big Ben com o Antônio Brown. Inventaram áudio, cortaram áudio, fizeram aí uma gambiarra pra poder criar mais aí problema entre Big Ben e Antônio Brown. Mas como que vocês não conseguem mencionar a maior novela, não só dos Steelers, mas da NFL dessa temporada, do quando o Bell volta, quando o Bell vai reportar, Bell vai ser trocado, Bell não vai ser trocado, ele vai assinar e tag não vai jogar, ele vai ser o quê? Ele vai ter filho, ele tá em Miami curtindo, ele tá sei lá o quê. Eu não aguentava mais, toda semana era um capítulo novo. Mas foi a primeira que Danilo falou. É? Ah, foi a primeira, eu não cheguei. Além do Bell e a do Brown. Eu quero saber se tem mais algum candidato. Eu tenho. Dimensão. Vai lá, Germano. Não é bem uma novela, tá? Então, não sei nem se pode ser incluído com essas três. Mas eu não consigo ter uma votação sem ter isso incluído. A bendita máquina de raio-x, cara. Isso aí tem que entrar. Puta merda, sim. É sensacional. Já estou Sensacional. Puta que lembrança do caralho. Sensacional, Germano. Puta que pariu, que buscada, velho. Então, máquina de raio-x, o holdout do Bell, o chilique do Antônio Brown, Ben Roethlisberger jogando as pessoas embaixo do ônibus. Será que teve mais alguma? Ah, teve uma que vale menção. A briga de quarterbacks no começo da temporada. Landry Jones contra Joshua Dobbs, contra o primeiro que era, meu Deus, o Mason Rudolph. Passou tanto tempo nativo que eu esqueci o nome do rapaz. A quantidade de teorias e de discussões que isso gerou já coloca na categoria de novela. Estou adicionando a essa lista aqui. E isso tudo sendo uma briga pela posição de quarterback número 2, ou no máximo uma de número 3. Vamos aos votos. Caio Melo, qual foi dessas a mais chata pra você? Obviamente, aí eu acho que a do Antônio Brown, né? A mais engraçada e a mais aí que no último que eu achei foi a do raio-x. Mas a pior mesmo pra mim foi o Antônio Brown, um wide receiver de 30 anos de idade, veterano, supostamente líder, um dos líderes do time, agir como uma criança babaca de 13 anos de idade, que tá passando pelo pior momento da vida ali na adolescência, no início da puberdade, tem uma reação, puta merda, um cara feito Antônio Brown tem uma reação que eu esperava de um pré-adolescente, é simplesmente deprimente. E o mais chato é que Antônio Brown é um superstar, então ele de fato é um superstar, ele é um wide receiver, é uma diva que a gente esperava completamente que acontecesse essas novelas que aconteceram com ele, que não é só esse último caso aqui só é a gota d'água, porque esse ano começou desde ele aparecer no training camp atrasado de helicóptero até desaparecimento completo dele no training camp com a suposta lesão no joelho, que ninguém nunca ouviu falar. Ele simplesmente apareceu lesionado e foi embora do training camp, correu de Latrobe, e até agora a gente não sabe a explicação disso. E desse último caso parece que é um
um ano extremamente obscuro para Antonio Brown, um ano para se esquecer. E foram muitas novelas. Antonio Brown consegue aí, num ano que Le'Veon Bell faz um holdout, Antonio Brown conseguiu fazer tudo para se sobressair e chamar a atenção da mídia nacional de maneira mais negativa do que Le'Veon Bell conseguiu. Germano Coutinho, seu voto para a novela mais chata da temporada? Rapaz, bom, fica a minha menção mais que honrosa para a história do Raio X, que foi uma anedota que vai ficar para sempre na história dos Steelers, porque eu tenho certeza que no final do jogo o coaching staff se reuniu com o Big Ben e conversaram mais ou menos assim: e aí, a gente fala o quê? Vamos tentar tirar o nosso da reta, a gente pode dizer o quê? E aí alguém, não sei quem, teve a brilhante ideia de botar a culpa na máquina de Raio X, que era alguém que não podia se defender. Era uma coisa, um objeto que não ia poder se defender na mídia. Então, botaram a culpa na pobre máquina de Raio X. Fica a menção honrosa. Quanto a meu voto em si, eu tô muito na dúvida, porque eu vou fazer uma pequena comparação. A novela do Bell é um drama, é um suspense, algo assim e tal. E a do Brown é simplesmente uma comédia. Uma coisa assim, daqueles comédia pastelão. Porque, meu amigo, o Brown fez de tudo. Agora teve a live com o James Harrison no momento da entrevista do Tomlin. Teve essa questão de que ele não participou do último jogo da temporada, porque parece que ele deu um chilique. Lembrando ainda, ele chegou a ser multado porque estava correndo no carrão dele lá na estrada para chegar no jogo, que ele estava atrasado. Teve o episódio que ele jogou 150 milhas por hora. Que beleza. Ele brigou com o Randy Fitch na temporada também, na sideline dos jogos dessa temporada. No começo, né? Fez um chilique lá. Ele brigou com o jornalista, foi pra cima do Ed Boucher no Twitter, foi pra cima do jornalista da ESPN ameaçando bater, quebrar a mandíbula dele, enfim. Cara, ele jogou móveis do hotel que ele tava, pô, pela varanda, cara. Isso é um absurdo. Então, assim, apesar disso tudo, eu ainda acho que o meu voto vai pra novela do Bell, em questão de ser chato, porque é uma saga que já vem rolando há pelo menos uns 3 anos, e que teve finalmente o desfecho agora, negativo pra gente. E era algo como o Paulo bem falou mais no início do programa, era toda semana aquela mesma pergunta chata de quando o Bell ia se apresentar, e porque não sei o que. Aí o Bell mandava um rap novo que fazia um shade pros Steelers e não sei o que. Enfim, aquilo ali já tava comendo a minha paciência de um modo que não quero nunca mais vivenciar algo do tipo. Então meu voto aí fica pra saga do Le'Veon Bell. Paulo, seu voto pra a maior chatice dos Steelers desse ano? Vocês lembraram bem de todos os casos que o Antonio Brown teve nesse ano, mas eu acho que, apesar dessa quantidade de situações que ele criou, eu acho que tudo vem com a diva que ele é mesmo. Ele é uma diva e todo mundo sabe, ele todo ano cria algum tipo de confusão nova. Aquele ano do final da temporada foi um vídeo, a live no vestiário, já teve isso de chegar de helicóptero atrasado, já teve brigar com o jogador no training camp, já teve um monte de coisa, mas eu acho que eu não consigo dar esse prêmio de maior novela do ano pro Bell, porque, como o Germano falou, toda semana era uma coisa diferente, e era a NFL Network caindo em cima e falando: otários, vocês que draftaram o Bell no primeiro round do Fantasy, e ficava todo mundo, quando o Bell volta, quando o Bell não volta, e aí era um rap, e aí na semana que a gente estava jogando contra sei lá quem, ele estava em Miami, na outra ele estava em Los Angeles, e aí falando: será que Bell vai desistir de assinar os 14 milhões? Será que ele não está se prejudicando por causa disso? E aí até De Castro, que não fala nada, falou, e Pounce falou, e Villanueva falou, e aí chega no Shannon Sharp no programa com o Skip Bayless e com o Stephen A. Smith. Atualmente é só com um, né? É com quem que ele faz? É com o Smith ou com o Shannon Sharp é com o Skip Bayless, na Fox. Bayless, canal maravilhoso. Maravilhoso. Enfim, e aí chega o Shannon Sharp e vira e fala que aquilo é um absurdo, que ninguém pode estar falando do dinheiro dos outros. E aí toda pessoa no Twitter tem uma opinião sobre, e aí o Bucky Brooks da NFL Network fala uma coisa, e aí o Louis Riddick da ESPN fala outra coisa, e é toda semana Paulo, uma reação nova. Lembre-se do MJD, né? Do Maurice Jones-Drew, que também era o insider do Bell por alguma razão.
E toda vez vinha com uma bomba nova. Cara, cada um tem seu aposentado contato que merece. Eu não consigo dar o prêmio de novela do ano, mesmo que tenha acabado na semana na semana do período de trocas, essa novela tenha acabado e nunca mais tenha se falado sobre. Eu acho que até essa semana foi um porre e eu dou esse prêmio de babaca do ano pra ele. Vou já dar o meu voto aqui, também é pra novela Le'Veon Bell, justamente pelo tempo em que ela vem se arrastando. A do Antonio Brown bateu mais fundo no meu coração, foi uma punhalada mais forte. O ápice foi maior. Exatamente. E até tá bem recente, mas essa estaca cravada no meu peito pro Le'Veon Bell, ele não só colocou, como ficou rodando, até não ter mais condição nenhuma dessa ferida ficar maior, então vai pro Le'Veon Bell. Ricardo Rezende. Aliás, peraí, antes de eu encerrar, só queria dizer o seguinte: todo jogador profissional da NFL tem direito a fazer o que ele quiser com o seu contrato, tá? Se ele não quiser assinar, ele não assina. Se ele não quiser jogar, ele não joga. Tem todo o direito de gerenciar seu dinheiro e a sua carreira do jeito que ele quiser. Da mesma forma que eu tenho todo o direito de achar ruim, eu achei muito ruim, não. Ricardo. Só pra terminar, deixa eu só fazer um ponto rapidinho. Eu só voltei no Antonio Brown, no Le'Veon Bell, porque o Le'Veon Bell pelo menos tem uma causa que ele está lutando. Então beleza, ele tem um motivo dele e ele não tem contrato com os Steelers. Agora, Antonio Brown não pode reclamar de nada, velho. Ele tem um contrato do caralho e tem obrigação de jogar, e ainda assim o cara fica fazendo corpo mole. Junto ao Caio, eu ia falar que o Caio estava sendo perfeito até só o final. Eu discordo um pouquinho que ele faça corpo mole. Eu não acho que ele faz corpo mole, ele se dedica até demais, porém é uma diva. Sempre foi, desde o seu primeiro dia, e cada momento que vai se passando, vai saindo algo novo dos bastidores. Então é o Ryan Clark todo dia na ESPN falando: eu já sabia que esse cara ia ser desse jeito, foi porque eu confrontei ele lá no Training Camp em 2012, que ele até, nem o Dick LeBeau ele respeitava. Você sabe que não dirigia uma palavra pro Dick LeBeau, eu não dirigia, o James Serra não dirigia, o Trevor Lamar não dirigia, e aquele moleque ficava falando besteira. Enfim, essa novela do Antonio Brown com um episódio que já teve e que parece que não vai ter um fim tão próximo como a gente queria, porque, querendo ou não, o período de troca da NFL é muito mais para frente, e até lá não sei se o Steelers vai fazer alguma declaração. Se ele fazer uma declaração, eu sinceramente esperava que já tivesse uma declaração dele, não do Steelers, pedindo desculpa ou querendo fazer aquele jogo político para deixar em panos quentes pelo menos, mas não. A declaração que teve do agente foi botando mais lenha na fogueira ainda, falando que o Brown é um talento único, é um futuro Hall da Fama e que vai apoiar ele no que ele quiser fazer daqui para frente na carreira dele. Então, tudo que já vem acontecendo desde dos OTAs, quando o Brown disse que não iria treinar, porque o Big Ben estava viajando, então ele também não tem o direito de poder participar, até o que saiu de que o Mike Tomlin é muito amigo do Big Ben. Então todo esse drama do Brown tem uma conexão, e obviamente eu acho que ele tá errado, como o Caio falou, ele tem tudo no Steelers, tudo que se pode imaginar para um jogador ter sucesso na NFL, o Brown tem. Não é à toa que quebra recorde ano após ano, e se desgastar desse jeito não tem a menor necessidade. Então eu fico com essa história também do Brown. Os Rooney's nunca prestigiaram tanto uma diva que não fosse um quarterback na história dos Steelers, eu acho, quanto prestigiaram o Antonio Brown. Impressionante. Como qualquer diva que aparecesse, tchau. Mike Wallace, tchau. Santonio Holmes, tchau. Até Le'Veon Bell, os caras fizeram um jogo duro, pô, pra poder assinar o contrato. Agora o Antonio Brown recebeu sempre tudo, velho, de bandeja. E o cara faz isso, porra. E a soma, a novela Megazord dessa história inteira, que acabou de me vir, não vem necessariamente de dentro dos Steelers, mas de fora pra dentro, que é a novela Mike Tomlin perdeu esse vestiário, manda esse cara embora. Todas essas outras que a gente mencionou, tal qual um monte de rios afluentes, desemboca na novela Demitam Mike Tomlin. Esse homem não merece mais ser head coach. A gente esqueceu de uma, Danilo. Inclusive, a gente esqueceu de uma. É tanta coisa que a gente esqueceu de citar.
É o difícil. fato dos ciúmes que o Big Ben teve com a pique do Mason Rudolph. Teve essa porra mesmo, velho. Puta merda, o Big Ben chegou magrinho nessa oficina. Caralho. Caralho, meu irmão. É verdade. Parecia ex-mulher, pô. Tipo, o casamento acaba, o ex-marido se casa com uma pessoa mais nova. Ex-mulher ainda tem alguma maturidade, bicho. É menino de colégio que viu a crushzinha mandar bilhetinho pro outro, porra. Pelo amor de Deus, brother. Pelo amor de Deus. É verdade. Faltou essa, pô. Assim, não é por nada que o Jesse James deu uma entrevista agora dizendo que os Steelers são os Kardashians da NFL. Então, é isso mesmo, bicho. Caralho, que definição maravilhosa, bicho. Os Kardashians da NFL. Muito bem. Cara, imagina o Hard Knocks nesse time, cara. O que ia aparecer de história absurda que nem chega na mídia, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Nessas horas. Pois eu tenho certeza. Eu tenho certeza que uns 2 anos atrás. Iam pegar Martinez Bryant fumando maconha. Tenho certeza. Bolando baseado. E aquele ano Bell e Blount. Aquele ano Bell e Blount, imagina. O backfield de Cheech and Chong. Puta merda. Ai. Germano, você tá vendo por que é que eu disse que a gente devia dividir esse programa em 2 partes e não fazer uma só? Não, mas é bom demais, pô. Eu acho massa quando a gente faz um programa assim, a gente ri, a gente se diverte, a gente zapila, a gente comenta coisas que ficam entaladas na garganta, mas eu sei que eu sofro um pouco como editor, mas sinceramente, pra mim vale a pena. Não, Germano, você tá de inocente nessa história. A gente tá na metade do programa. Eu ouso falar uma coisa sobre o Hard Knocks, que o Tony sempre condenou esse programa, nunca quer levar isso pra Pittsburgh. Mas incrivelmente, diante do que vem acontecendo, tanto episódio como esse nos últimos anos, eu acredito que seria a melhor coisa possível pro Steelers isso. Porque finalmente vai dar palco pra babaca aparecer. Eu fica nessa picuinha. Que o Tony ia acabar demitido depois do Hard Eu concordo, tenho certeza disso. Ele faz isso pra se proteger, porque se ele fosse a favor disso aí, ia dar um jeito de botar o Hard Knocks em Pittsburgh, ele ia ser demitido, pô. Porque se com esse controle todo que a gente sabe que existe lá em Pittsburgh, pra que as coisas não vazem, tudo isso já acontece. Imagina se tivesse uma câmera 24 horas por lá no training camp. Isso é absurdo. Mano. Que controle? Não tem controle hoje. Rapaz, eu tenho certeza que ainda tem controle, viu? Institucionalmente. Que isso? Já achei por muito tempo que teve. Hoje eu não acho que tem, não. Eu Mas acho é que muita picuinha que aparece do nada. Exatamente isso. Sabe qual é o tipo de programa que o Steelers precisa nesse momento? É um All or Nothing. É porque infelizmente não vai ter essa temporada, porque eles já teriam que ter acompanhado durante a última e a gente já saberia que estava rolando. Mas o All or Nothing, ele não é uma visão de dentro da franquia como é o Hard Knocks. Ele é basicamente uma visão institucional do time. Se você assistiu do Manchester City, tem todos os episódios do All or Nothing tem no Amazon Prime. Se você assistiu do Manchester City, é purinha propaganda dos shakes e do que eles conseguiram comprar lá pro City. É exatamente esse tipo de coisa que o Steelers deveria tirar do bolso agora. Porque só assim eles... Não, tá aqui, vocês estão vendo, não é essa bagunça que estão vendendo na mídia. Nós temos realmente um padrão muito forte. Com essa palavra padrão impressa em aço em todas as paredes do Highfield. O padrão é muito forte, é exatamente por isso aqui que a gente preza, por essa imagem e tal, e era isso que eles iam conseguir vender de novo a imagem que os Steelers não é uma zona. Por isso eu me convenceria de que ter isso não seria o fim do mundo como o Mike Tomlin imagina. Talvez o que esse time tá precisando é só um reflexo. Na hora que esses caras se veem na televisão, o que é que eles estão fazendo, na hora esses caras acordam. Não tenho a menor dúvida disso. É muita imbecilidade, é muita futilidade nesse time. E outra coisa, o Juju nasceu pra isso, simplesmente.
Um programa como o Hard Knocks, o tanto de vezes que eles iam empurrar o Juju pra frente da câmera sabe, criancinha que aprende a falar muito rápido, aprende a ler muito rápido, que os pais jogam ele logo pra frente pra fazer o showzinho pra galera enquanto eles estão armando aqui qual é a próxima? É isso que ia acontecer com o Juju. Vai. Tá rolando treta, vai, faz, encobre. Aí eu discordo um pouquinho, Danilo. Eu acho que seria o contrário. Eu acho que o Juju é que ia ficar se empurrando pra frente da câmera. E o moleque é talentoso pra isso. Era só o que a gente precisava mesmo. Outro cara extremamente visado, beirando a diva nesse time. Vamos lá, a gente tá fazendo um recap da temporada nesse episódio aqui, então vamos ao que os ouvintes querem saber do que rolou nessa temporada e o que pode vir para o futuro próximo, ainda não falando draft free agents pra frente. O Robson Carlos, ele pergunta se seria mais um atestado de burrice, e aí burrice entre aspas, se Mike Tomlin não demitir Keith Butler, e essa é uma das grandes expectativas nossas para o que vai acontecer. Ele vai demitir Keith Butler? Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer efetivamente? O que é que vocês acham? Já achei que ia mais. Agora é dia 8 de janeiro. Pensei que essa seria uma resposta muito rápida que o Steelers daria. Até agora não há nenhum indício. O único report que tem relacionado a isso foi do Rappaport no final do ano, falando que o Butler poderia se aposentar. A gente sabe que o Steelers força a aposentadoria desses caras que não querem largar o contrato. Eu imagino que o Butler não esteja nem um pouco interessado nisso. E eu sinceramente imaginei como a temporada acabou que o Rooney, o Colbert e o Tony iam ter um pulso para chegar no Butler e jogar ele para fora, mas se não aconteceu até agora, eu não me mantenho muito esperançoso não, de que vão tirar ele. Mas um ano de contrato, como sempre, o Steelers vai cumprir esses contratos. O Steelers não demite técnico. O Steelers não demitiu o Saxon, que é o running back coach. O contrato do Saxon acabou e o Steelers decidiu por não renovar. É assim que o Steelers age. E, inclusive, falando de... não, alguém mais quer comentar do Keith Butler? Eu acho que não seria... Perdão, Caio. Não, pode ir, por favor. Eu acho que não seria nem atestado de burrice. Seria um atestado de, basicamente, coadunar com a incompetência e com a mediocridade. Porque é isso que essa defesa tem sido. Mais que tem alguns flashes, alguns momentos bons. Eu acho que é uma unidade medíocre e com um coordenador medíocre que tem e que parece que está em 1960 ainda, a gente não vai evoluir nunca. Tem um coordenador defensivo que acha que a mentalidade de Dick LeBeau piorada é alguma evolução para essa liga que é tão focada em quarterbacks e consegue distribuir a bola para todos os lugares do campo. É simplesmente deprimente. E uma coisa que me faz questionar onde é que está o Art Rooney, porque 3 anos atrás o Art Rooney deu uma entrevista falando que precisávamos consertar o pass rush, que não estávamos conseguindo sacar o quarterback o bastante, e já é a segunda temporada seguida que a gente lidera a liga em sacks. Então, pelo amor de Deus, tá na hora dele aparecer também. Vamos ajeitar a defesa, no modo geral. Pelo amor de Deus, o Steelers precisa de uma pressão dessa. E eu não vejo, a mídia nunca pressionou o Steelers em nada, por mais que tivesse história por aí, post, drama, novelinha, o que fosse, o Steelers nunca agiu baseado no que saiu pela mídia. Sempre foi um time completamente livre do que é dito pelos grandes veículos e grandes repórteres, jornalistas. Ele sempre agiu, tem um modus operandi muito padrão, como o Ricardo aí falou, e eu acho que o Keith Butler eu já achei menos igual o Ricardo, que ele voltaria pra próxima temporada. Agora eu tenho quase certeza que ele volta pra próxima temporada. E o descaso do Mike Tomlin em relação a isso, do Colbert em relação a isso, e do Art Rooney em ver que a defesa é um calo pro time e não exigir correções, de um tamanho absurdo. Se não fizeram nada quanto ao Butler até agora, eu tô com o Ricardo. Acredito eu que não vai acontecer mais nada. Eu tenho apenas um pequeno fio de esperança, que é pelo fato de que aconteceu algo parecido no início da temporada, no qual todos achávamos uma coisa e aconteceu o contrário. Eu acredito que todos aqui achávamos que o
o backup do Big Ben continuaria a ser o Landry Jones, pelo fato dele ser um cara veterano, pelo fato de ele estar com a equipe há mais tempo, pelo fato de que o Tomlin sempre elogiou ele, mas no final das contas, para surpresa de basicamente todo mundo, o Joshua Dobbs acabou ganhando a vaga e o Landry Jones foi dispensado. Então, por esse fato, por essa surpresa que a gente teve no início da temporada, eu me apego ainda a um fio de esperança, porém, de novo, eu duvido que vá acontecer alguma mudança significativa quanto a esse ponto, infelizmente. Só para não deixar passar em branco o comentário da burrice, lembrei de um breve comentário do nosso inteligentíssimo coordenador defensivo, que Tyler Eifert vai dar muito trabalho nessa semana. Ah, não, Paulo, peraí, não foi o Keith Butler, não, pô. Não foi? Bob Labriola assumiu a culpa, dizendo que o erro foi dele, porque ele que edita e ele é que achou que seria o Tyler Eifert. Não. O Bob Labriola, também conhecido como máquina de raio-x, assumiu a culpa, entendeu? Então, assim, vamos deixar claro. Não vou crucificar o cara, então. Não existe. E vai contra o que Mike Tomlin falou naquela entrevista raivosa dele. Tá sendo completamente aí indo na direção contrária. Ele tá se contradizendo, porque ele falou que abraçaria mudanças e mudanças deu a entender até que de certa maneira radicais viriam, e a gente imaginou que nesse bolo iria voar Keith Butler, e ele falou que aconteceria nos próximos dias, e até agora Porter demitido e o running back coach. Porter já merecia ser demitido há muito tempo, todo mundo sabe, e enfim, siga aí a pelota. Inclusive, Ricardo, qual é o lance dessa demissão de James Saxon, o treinador de running backs? Essa é, inclusive, a pergunta do Eduardo Ferreira, lá pelo nosso Instagram. Só ele que achou idiotice demitir o treinador de running back? Foi como eu comentei, o Steelers ele nunca demite ninguém, ele só chega e fala que não vai renovar contrato. O contrato do Saxon acabou, Tony não achou prudente renovar, eu não entendi esse move, sinceramente. Saxon era o menor dos problemas. Não sei se ele quer passar alguma mensagem, não sei se ele quer mudar a cultura do time. A gente não sabe como era o Saxon no vestiário, talvez ele fosse mais um paizão da galera, que nem o Tony tenta ser, e aí talvez queira trazer alguém com um pouco mais de pulso, com mais autoridade. Difícil. Ninguém viu o Saxon saindo. Porém, a gente conseguir identificar o Butler e o Dennis Smith, a gente sonha que isso venha acontecer. Agora, o Saxon é aquele cara completamente aleatório, podemos dizer, da comissão técnica, que faz um bom trabalho, já está há 5 anos na comissão técnica e ninguém viu essa peça caindo. Por isso que na hora veio o choque tão grande, vem toda essa overreaction, que é completamente plausível. Até agora não saiu nenhum motivo específico a não ser a decisão do Steelers de não renovar o contrato dele. Então, obviamente ele foi demitido entre aspas, né? Mas é só contrato, como sempre. Tem aquilo dele ter trabalhado com o Bruce Arians em 1981, né? E parece que o Bruce Arians pode ter feito um convite para ele, mas não tem nada que apareceu como sólido e seja verdade isso aí. Pois é. Até o momento, Bruce Arians, que foi recém-contratado como head coach do Tampa Bay Buccaneers, ele tá com Harold Goodwin como coordenador de jogo corrido, e de linha ofensiva, no caso. Treinador de running backs, o RB coach, ainda não tem definido, não. Igualmente, vai saber o que é que utilizaram como critério. Técnico, claramente não é. Eu só consigo, sinceramente, imaginar que é questão de cultura mesmo, que Tony tá tentando mudar e não acha que o Saxon se encaixe no que eles vão prezar em 2019. Eu acho difícil, apesar de ter sido uma ótima colocação do Paulo, essa questão do Bruce Arians, porque se fosse o caso, eu acredito que o Tomlin não teria soltado uma nota informando que ele tomou a decisão de não renovar o contrato e tal, não sei o quê. Se fosse realmente uma questão de uma nova oportunidade em outro time da liga, eu acho que ele seria mais aberto. Eu acho que ele diria que acaba aqui a história do Saxon com os Steelers, desejamos sorte a ele
nessa nova oportunidade e tal, e não que foi decisão dele de não renovar o contrato, mas enfim, vida que segue. Também não entendi bulhufas do porquê o Sexton não vai continuar, tá fazendo um trabalho bom na minha opinião, enfim, né, vai entender. Emendando aqui com outra pergunta que veio do Instagram, do Kleber, se com essas demissões recentes, tanto do treinador de running back como linebacker, será que a mentalidade de coach amigão vai mudar em Pittsburgh? A gente já viu o Tomlin cortando certos mimos de jogadores em temporadas passadas. Vocês acham que isso pode ser uma tendência no futuro próximo? O coach mais amigão de todos era o Joey Porter. Ele foi embora, então é possível. Não acho que seja o motivo principal, mas com certeza vai ser uma consequência. Exatamente. É por isso que me faz pensar que o Saxon não tenha tido seu contrato renovado por isso também. Falando um pouquinho de draft passado, o Diego Lepre, do The Starter Brasil, ele pergunta se a gente concorda com a escolha de Mason Rudolph, que, inclusive o Big Ben mencionou na época, que poderia ter sido um outro jogador de uma posição mais útil para o time, mas acabou vindo um jogador que não foi ativo o ano inteiro. Toda vez que a gente consegue achar um jogador cotado em muitos lugares para a primeira rodada, no final da terceira, e ainda mais quando esse jogador é um quarterback que o Tomlin simplesmente parecia amar, eu acho que sempre é uma escolha boa. Então, não me arrependo, apesar dele não ter sequer entrado em campo nesse ano. É uma aposta pro futuro. E, sinceramente, eu acho que foi uma aposta muito bem dada. Sei lá, eu diria que acaba me irritando um pouco, porque se você não consegue vencer Josh Dobbs pro cargo de quarterback 2, ok, é uma transição de uma air raid do Mike Gundy em Oklahoma State para um sistema de pro style, um esquema muito mais complexo e tudo mais, mas acaba que você arruma uma escolha de terceira rodada na troca do Martavis Bryant e você vai e gasta em um jogador que sequer conseguiu vencer o seu backup quarterback. Eu acho que eu não valorizava muito o Rudolph no draft passado. Eu acho que ele vai ter no máximo uma carreira de long time backup, vai ser para sempre um bom reserva, mas eu não acho que ele jamais consiga ser titular em qualquer equipe na NFL. Pelo menos é a minha previsão, tendo estudado o tape dele no college e o que ele demonstrou nesse ano, que foi um total de nada. Tem um tema aqui que é a pergunta de 2 ouvintes, do Nerds King Fantasy Football e do Alexandre Dinés. Ambos perguntam quais são os nossos favoritos para entrar para as vagas que a gente tem disponível. No caso, eu vou abreviar para uma possível vaga de coordenador defensivo, se essa se abrir, uma vez que o nosso favorito, Todd Bowles, acabou de ir para o Tampa Bay. E o que é que a gente tem hoje de especulação sobre Mike Munchak? Como é que está a situação dele até esse momento, a noite de terça-feira que a gente está gravando? Munchak, ele e o Vic Fangio, o coordenador defensivo do Chicago Bears, são os finalistas, né, podemos dizer, para assumir o cargo técnico do Broncos. Munchak não quis muito papo com o Dolphins. O Packers já decidiu o seu técnico. No Browns, que foi outra equipe que ele foi cotado, não houve nenhum mais informação ligando ele, até porque parece que o Browns está indo por outro caminho. Não envolve o Munchak. Então, como o Big Ben falou algumas semanas atrás, na semana passada, na verdade, é Denver ou é nada, porque o Munchak tem parentes na cidade, enfim, não seria completo absurdo para ele, que está querendo ficar mais próximo da família, se estabelecer no Colorado. O que se sabe hoje, novamente, nessa terça-feira, dia 8, é que ele está no Colorado, mas que ele ficaria de toda maneira independente se houvesse convite ou não do Denver Broncos para estar lá. Isso é o que foi reportado. Ele está passando férias com a família. A gente nunca sabe também, né? Saiu mais cedo a informação de que o Vic Fangio seria meio que favorito, que teria um jantar hoje à noite com o John Elway. Até agora nada divulgado e não resta mais do que torcer. Perder o Munchak seria mais uma facada no coração, ou meio que não sei nem o que sentir. Nunca teve um Munchak, nunca chegou tão perto de sair de Pittsburgh como agora. Então torcer com o Vic Fangio detonar e o John Elway
decidi seguir por esse passo. Em termos de coordenador defensivo, mesmo com baixas esperanças de que Keith Butler saia, tem algum nome por aí que ainda coloque coraçõezinhos nos olhos de vocês? Jack Del Rio. Jack Del Rio, Paulo, Germano, Caio, vocês têm algum nome que vocês queiram só mencionar para o amigo ouvinte? Eu gosto bastante do Dennis Allen, que é o coordenador defensivo dos Saints, mas acho difícil ele sair de lá de New Orleans. Lembrando que coordenadores e treinadores de posição que estão empregados, outros times podem simplesmente dizer: eu não quero que esse cara saia para entrevista, caso seja para uma posição do mesmo nível. A NFL trata tudo como treinador assistente. Germano e Caio, vocês têm algum nome? Não, eu endosso Jack Del Rio aí, com o Todd Bowles fora da jogada. Jack Del Rio seria um nome interessante. Existe aí algumas pessoas citando até Steve Wilkes, que foi o head coach do Cardinals para essa temporada. Talvez fosse um nome interessante, por ser um cara originado aí de ter sido um bom defensive back coach, mas realmente frontrunner pra mim seria Jack Del Rio. Rapaz, eu tenho um nome. Não vou dizer que é algo que alguém, na verdade, que eu ame ou que tenha um conhecimento absurdo sobre, mas é um cara que, pela defesa dele, que me chama a atenção há um certo tempo, talvez fosse interessante até para um futuro, pelo esquema que ele utiliza, que talvez seja uma coisa que a gente esteja tentando implementar aqui. Com certeza o Paulo vai poder falar mais sobre ele do que eu, mas eu citaria o nome do coordenador defensivo de Iowa. Eu até fui buscar o nome dele aqui, que é o Phil Parker. Então, ele tem um esquema que me agrada bastante, que ele utiliza. Então, se fosse pra jogar o nome, eu jogo o nome dele. Minha Nossa Senhora, que orgulho no meu coração. Alguém citando um treinador do estado que eu morei nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, eu estou incrédulo. Um cu de mundo. Meu Deus, mano, obrigado por me dar esse orgulho. Caio, sempre sincero. Rapaz, eu amei morar em Iowa. Iowa é sensacional. Quem morou em Iowa, quem já foi em Iowa, sabe que o povo de lá é fanático por futebol americano. Fanático. E não me espanta que os Hawkeyes tenham tido tanto sucesso aí. Tanto o Hawkeyes quanto o Cyclones, Iowa State e Iowa tenham tido tanto sucesso no college football. Eu, só para não deixar em branco e falar que eu não conhecia, eu conheço. Não é um cara que tem muita notoriedade no cenário do college football, não é um cara que está sendo convidado para ser treinador de outras universidades nesse momento de troca de treinador, mas só para lançar um outro nomezinho, um cara que eu gosto muito e que, caso algum dia o Double saia de Clemson para assumir, para mim, ele é o próximo treinador de Alabama quando o Saban aposentar, o Brent Venables, que é o treinador defensivo de Clemson, é, para mim, não só um dos melhores coordenadores defensivos do college, mas um dos melhores coordenadores defensivos do futebol americano atual. É um cara que entende muito, tanto de tática como ser um bom líder de jogadores, e é um cara fantástico. Se fosse alguma coisa possível, acho que no cenário atual é meio impossível, mas seria uma ótima opção para o nosso cargo de coordenador defensivo, Brent Venables. Mas eu acho que isso a gente pode encerrar o bloco de perguntas. Ô Danilo, tem um nome que o Caio gosta bastante, inclusive já mandar a bola para ele, para um novo técnico de outside linebackers, né, Caio? Que inclusive também é um ex-jogador. Isso aí, na verdade, tem dois nomes sendo contados até agora, mas o mais interessante pra mim é Kevin Green, um dos líderes de sacks da NFL. Já fez um lobby bem pesado pra conseguir a vaga do Porter, quando o Porter teve envolvido com um problema aí de brigas no bar em Pittsburgh. Ele já teve muito próximo aí de Mike Tomlin e dos Steelers, quando já foi convidado para participar aí de treinamentos dos Steelers. Mas eu não sei se é a direção que o Mike Tomlin vai querer rumar, né? Até porque tem um nome surgindo aí, que é o cara lá, acho que é do Arizona Cardinals, o treinador de outside linebackers de lá, que é um cara com quem ele trabalhou com o pai, eu esqueci o nome agora, ele trabalhou com o pai dele em Tampa e agora ele vai tendo certo sucesso lá em Arizona. Vamos ver o desenrolar aí dessa história. Falando de ex-jogadores que podem se tornar técnicos e técnicos assistentes,
um cara que me chama muita atenção e eu há anos quero que seja nosso técnico de defensive backs é o Rod Woodson, que eu acho que atualmente ele ainda tá no staff lá em Oakland, e pra mim é um dos, não apenas foi um jogador sensacional, mas é um técnico muito bom. Caio, o que tu tava dizendo era treinador de linebackers de Arizona? Isso, treinador de linebackers de Arizona. Não sei se ele era treinador. O Cardinals, no caso. Isso, não sei se era de treinador ou se era simplesmente assistente. Deve ser assistente, porque o treinador de linebackers lá é Larry Foote. Não, então é assistente. É assistente, tenho certeza. Hoje ele tá Al Holcomb como coordenador defensivo, Don Johnson assistente de linha defensiva e Chris Etcheff outro assistente para linha defensiva. Não, então eu devo estar confundindo o time. Eu vou dar uma pesquisada aqui, já eu digo qual é o nome. Bicho, a capacidade do Danilo de procurar informação é impressionante, sinceramente. O Google é um parceiro maravilhoso nessa empreitada. Vamos mencionar aqui as pessoas que mandaram perguntas pra gente, mandaram um abraço pelo fim da temporada. O VH Silva, carinhosamente batizado como vídeo holográfico. O VH Todd Bowles, infelizmente, não dá mais. Mário Anderson, o Kleber, a gente mencionou a pergunta. O Alexandre Diniz também. Vamos aqui para o Twitter, o Gustavo Torres, o Lacerda 43, o Luiz Jardim, o P-Hype, Ercanedi Mustafa. Eu espero que seu nome tenha escolhido como italiano, porque assim ele será para o resto da vida. O nosso amigo Jay Brickashaw Dantas, José Ortiz, Vitorian Lopes e o Rafael Lower Body Injury. Eu espero que você se recupere dessa lesão e que você pare de sofrer um pouquinho pelo Pittsburgh Steelers. No nosso último bloco desse programa, que está enorme, mas está maravilhoso de fazer, é como sempre considerações finais, mas são considerações finais. Danilo, achei o nome. Steroids. Fala aí, Caio, qual é o nome do rapaz? Achei o nome. Eu confundi o time e acertei a divisão. É o coach de linebackers do San Francisco 49ers, Chris Kiffin. Mike Tomlin trabalhou com Monte Kiffin em Tampa Bay, que era o pai dele. E Chris Kiffin as palavras aqui que ele vem fazendo um trabalho interessante com os edge rushers de São Francisco. Bem, eu não avaliei o trabalho desse cara, mas ele vem sendo dos nomes cotados por ter essa proximidade aí com o Mike Tomlin. Muito bem, então. A gente vai fazer considerações finais on steroids, porque esse é o momento desabafo. Vocês podem falar o que vocês quiserem sobre a temporada dos Steelers, lembrando que, teoricamente, as pessoas vão desligar se a gente passar de 3 horas de programa. Então resolvam a sua situação. Caio Melo, logo você vai ter a honra de começar esse momento. Despeça-se da temporada dos Steelers. Vou ser bem breve. A temporada podia ter sido muito melhor do que foi, não fosse essas novelinhas, essas babaquices que atrapalharam o elenco e também os problemas da defesa. Metade do problema tá para se resolver quando o Le'Veon Bell tá saindo. Antonio Brown, ao que tudo indica, deve sair ou deve calar a boca, fechar o bico e ficar, porque com certeza isso vai ser uma das condições para ele ficar. E a gente tem a defesa, velho. Se não ajeitar a defesa, se não tirar Keith Butler, se não mudar não só a mentalidade, a cultura da defensiva do Steelers tem que mudar, tem que voltar a ser o que era ou evoluir para ser algo melhor do que era. Porque se não mudar, a gente vai ter mais do mesmo. Eu tenho certeza que vai ser mais do mesmo. E que a gente vai estar aqui lamentando a próxima temporada mais um ano bom do bem jogado no lixo, porque a defesa não consegue fazer nada. Pelo amor de Deus. Não teve o quê? 10 takeaways na temporada. Puta que pariu, porra. Bora trabalhar, meu irmão. Que frustração enorme com essa defesa. E você quer também se despedir da audiência, porque teoricamente esse é o encerramento da nossa temporada, né? Pessoal, eu prometo estar de volta preparado para a temporada de draft. Estou muito ansioso. Descansem bem, descansem em paz nessa off-season, nesse início de off-season para os Steelers. Aproveitem bem os playoffs e o Super Bowl sem se estressar e que já a gente está de volta aí, rasgando tudo. Here we go. Foco no draft já. Germano Coutinho, desabafe, dê as suas impressões finais sobre a temporada dos Steelers. Bom, foi uma temporada bastante tumultuosa, no qual nós tivemos um início muito bom, apesar de que os primeiros jogos da temporada a coisa não parecia tão legal assim, depois do empate contra os Browns, principalmente. Mas enfim, chegamos a 7 vitórias, 2 derrotas e um empate, o que estava sendo
oferecendo um rendimento acima até do esperado, na minha opinião. E aí, enfim, o final da temporada a gente viu no que deu e acabamos por ficar fora dos playoffs. Não vou dizer que foi bom, claro que não foi. Eu queria que a gente tivesse se classificado, afinal de contas, mata-mata é mata-mata, tudo pode acontecer. E um time com Big Ben, um time com Antonio Brown, um time com Juju, um time com James Conner, enfim, um ataque potente que a gente tem, podia ganhar de qualquer um, como a gente viu contra os Patriots, como a gente viu também contra os Saints, que a gente chegou muito perto de ganhar o jogo, lá em New Orleans e por aí vai. Então, um rápido review, essa temporada foi bastante tumultuosa, poderíamos ter chegado bem mais longe do que chegamos, mas enfim, se não era pra ser, não era pra ser. E agora o foco é na próxima temporada, no draft. Acredito eu que o tema dessa nossa off-season tem que ser mudança, seja ela total, parcial, enfim, tem que mudar e precisa mudar, porque do jeito que tá, não pode ficar. A defesa precisa melhorar, precisa acontecer alguma coisa. Falaremos muito sobre draft nos próximos programas, já adianto isso, será basicamente nosso foco, mas já adianto que, na minha opinião, o próximo draft tem que ser full defesa, tem que ser 7 escolhas do lado defensivo da bola. Mas enfim, agradeço a todos os ouvintes que nos escutam pacientemente, que vem nos acompanhando desde o início, esse podcast que só faz crescer, e deixo aqui meu muito obrigado por aguentarem a gente, aguentar as nossas asneiras, nossas polêmicas, nossas risadas e por aí vai. De verdade, gente, muito obrigado e vamos que vamos. Paulo de Tarso, pode soltar o que tá preso no seu peito. Fale sobre a temporada dos Steelers. Bem, eu acho que pra todo mundo foi uma temporada bem decepcionante. Eu acho que eu não me decepcionava assim com a temporada regular desde... Nem sei que temporada foi, mas foi um drop de Mike Wallace no último jogo da temporada contra o Dallas Cowboys. Último, penúltimo, uma coisa assim. E a gente acabou ficando fora dos playoffs naquele ano também. Já faz um tempo isso, né? Há quanto tempo que a gente não ficava fora dos playoffs? Vocês têm essa informação? 2013? Desde 2013. Eu acho que foi nessa temporada. O chute de Ryan Suckup pra fora. Nessa temporada aí, eu fiquei bem chateado. Mas o que mais me frustrou nessa temporada foram os quases. Foram os quases nos chutes do Boswell, os quases nos erros da arbitragem, em alguns jogos que prejudicaram a gente. Eu acho que a gente ficou de um time que poderia ter fechado a temporada facilmente com 12-4 e tá lutando nas cabeças da conferência. É um time que estava preparado, pelo menos ofensivamente, para vencer qualquer que seja a equipe, para vencer os Patriots, para vencer os Saints, para vencer os Chiefs, para vencer os Rams. E eu acho que, mesmo a nossa defesa, a gente tem muito a reclamar dela e a gente tem muito a culpá-la pelas nossas mazelas nesse ano, mas eu acho que era uma defesa que poderia se mostrar competitiva num momento de futuro, de pós-temporada, mas calhou de não ser o nosso destino. Eu fico triste por ter sido o último time fora dos playoffs e acabar prejudicando a nossa posição no draft, que é, na verdade, o que eu mais gosto, e acabar prejudicando o que a gente nunca consegue, um jogador top, alguns dos caras melhores jogadores da classe, mas é isso, vamos esperar que tenha de fato mudança, que não fique só no discurso e que 2019 seja um ano melhor, começando já com o draft, que eu venho aqui para me despedir, mas é mais um convite também para vocês voltarem logo, que a gente já volta com tudo e não vão faltar oportunidades para a gente falar sobre draft, sobre free agency, e eu vou me dedicar bastante nesse período agora, porque a classe pode não ser uma das classes mais interessantes dos últimos anos por conta da escassez de quarterback, mas é uma classe muito boa, principalmente no interior da linha, na posição de edge rusher, e pra mim, na posição de wide receiver e tight end. Vai que a gente precisa de um wide receiver aí com esses escândalos que vem por aí. É isso, galera. Um abraço. Ricardo Rezende, suas palavras finais nessa nossa temporada. A sessão do descarrego pode ser bastante breve. Em todos esses anos que felizmente eu acompanho o Steelers, eu sempre tive a sensação de que esse time
escreve certo por linhas tortas. Tem-se um ditado bastante comum entre os americanos, que é "In Colbert we trust", que é a sensação de que a administração do time parecia estar com tudo sempre sob controle. E, infelizmente, essa off-season de 2019 é a primeira vez que eu entro com a sensação de que o próximo ano não vai ser tão diferente quanto esse. Já vem insistindo em algumas peças há muito tempo. A NFL, a cada ano que se passa, parece se atualizar e o Steelers fica parado no tempo. E eu não digo isso nem pelo jogo em si, o que acontece dentro de campo. Digo do que acontece fora, em termos de agressividade no mercado, em termos de investimento e tudo mais. A gente não é um time que se tem frequência entre as principais equipes nas escolhas de draft. A gente é o time que está mais tempo sem uma escolha dentro do top 10 da NFL. E, como até já comentei em alguns momentos esse ano, uma hora a conta chega. Então, quem é a gente, quem sou eu para poder debater com o Colbert e com o Rooney como se montar um time de sucesso? Eu não tenho a menor dúvida de que eles têm esse conhecimento. Só faltam fazer aquele move estratégico, ser um pouco mais ousado, e eu queria demais ver isso esse ano para que a gente ainda possa aproveitar a base que a gente tem hoje, que ela não é ruim. Não é ruim, eu não acho que demissão de Mike Tomlin seja uma solução. A história na NFL, de forma geral, mostra isso. O próprio Big Ben falou que turnover na NFL, em termos de mudança de comissão técnica, não é saudável para ele. Para mim, tanto o Big Ben quanto o Mike Tomlin, eles estão bastante ligados, até com o tempo que eles estarão em Pittsburgh. Não é à toa que o contrato dos dois acaba no mesmo tempo, no mesmo dia, podemos ter a mesmo prazo de validade. Eu não me surpreenderia se, quando o Big Ben estendesse o contrato, o Steelers também botasse um novo contrato, Mike Tomlin. Mas, enfim, vamos ver o que é que esses próximos meses de off-season nos reserva. Muito obrigado por ter acompanhado a gente essa temporada. Felizmente é mais um ano que a gente sai muito mais cedo do que a gente imagina. É a primeira temporada de podcast que a gente não chega em janeiro, que a gente não vai para os playoffs. E é muito chato estar aqui dia 9 de janeiro, tá podendo falar de off-season, projetar o que a gente vai estar fazendo nos próximos meses. Grande abraço. Isso eu vou encerrar dizendo que era uma das temporadas em que eu tinha alguma expectativa de ver o time. Achava que tinha condições de dar uma ajustada. A temporada foi andando e vendo os outros times, o que eles estavam fazendo, me dava mais fortemente ainda essa impressão de que o Steelers tinha total condição de ajustar os pequenos problemas que ele tinha para fazer uma temporada muito, muito boa, apesar do calendário. Mas foi uma temporada só de punhalada atrás de punhalada, cara. De você começar num tom super emocionante, como eu mencionei, do Shazier andando lá pelo palco para anunciar a escolha do draft. Mas assim que ele abriu a boca e disse qual foi a escolha, já era para ser dali o ponto em que você dizia, ok, essa temporada vai ser muito esquisita. Aí veio todo o lance do Bell, toda a irregularidade que o time mostrou dentro de campo. Entrou em empate contra o Browns, um empate raríssimo na NFL, não sei se os ouvintes sabem, mas ele é raríssimo, apesar de ter acontecido 2 vezes seguidas nessa temporada. Na semana 1 teve a gente, na semana 2 o Vikings e o Packers empataram. Depois vieram as derrotas bizarras, a gente foi varrido pela AFC West nessa temporada. Então, culminando com esse lance de ficar fora dos playoffs no finalzinho. E para colocar a cerejinha no bolo, a gente termina a temporada em mais uma novela.
Foi uma temporada arrastada pra acompanhar, chata exatamente por isso, porque você não tinha oportunidade, a gente não teve a oportunidade de assistir um jogo, sentar, respirar e ver só jogo, o que foi que estava de errado, o quão próximo a gente estava de estar um time estava, não, era no olho do furacão o tempo inteiro, e quando você tá nessa situação, você não consegue projetar muito bem o que vai acontecer, e aí é muito difícil, é muito chato acompanhar uma temporada assim, mais chato ainda quando essa temporada é curta. Foi realmente um momento muito triste, porém, em termos de podcast, foi maravilhoso pra gente. Não vou negar que ter tantas novelas atraiu interesses externos, interesses de pessoas que não são torcedoras de Steelers e tiveram a oportunidade de conhecer o Black Yellow graças a isso, tá? É inegável. Então, de certa forma, a tempestade trouxe bonança pro nosso podcast. Eu espero que você, amigo ouvinte, continue com a gente para as próximas temporadas do podcast, para as próximas temporadas do Steelers, que a gente está se despedindo agora, mas a temporada 2019, claro, 2009 é foda, porra. A temporada 2019 do Black Yellow Brasil começa daqui a pouco. Quando você menos perceber, a gente já voltou, já tá falando de draft, de free agency, de mudança de comissão técnica, de tudo o que cerca o Pittsburgh Steelers. Então, mais do que um adeus, é um até logo, já a gente tá de volta. Mas, amigo ouvinte, você sabe o que você tem que fazer nesse intervalo, não sabe? Você sabe. Eu sei que você é ouvinte assíduo, você sabe. O que, Danilo? Você sabe que você tem que ir lá no iTunes, 5 estrelinhas, recomendação, seguir no Spotify, no Twitter e no Instagram, BlackYellowBR, recomendar para mais amigos, porque aproveita que terminou a temporada, é um excelente momento para você trazer novas pessoas e dizer, olha, isso aqui foi o Steelers até agora, a partir daqui é o que você vai esperar e acompanhar. É maravilhoso esse momento. Chame os seus amigos, quer eles sejam torcedores dos Steelers ou não. A gente volta daqui a pouco para voltar a falar do futuro próximo dos Steelers e do futuro de longo prazo. Espero que vocês tenham curtido toda essa temporada 2018 do Black Yellow Brasil. Um grande abraço a cada um de vocês e até a próxima. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.